A gente comprou essa, essa loja de roupa infantil, cara, no meio da pandemia. Olha que loucura. Nossa. Toda a decisão é muito grande, que vai ser muito grande na sua vida, ela precisa ser feita paralelamente. Sim. E a minha foi radical. O Brasil que a gente vive hoje, ele não dá muito estímulo para empresários ou empreendedores. Isso é algo que você vai na raça mesmo, na garra ali da situação. Toda vez que você for começar um negócio, existem algumas formas de você iniciar. Eu costumo dizer que existem 3 formas de você iniciar um negócio, que é ou com muito know-how e pouco capital, ou muito capital e pouco know-how, ou os dois que é o perfeito. Fala galera, tá começando mais um podcast Vida Empreendedora. Esse podcast a gente vai compartilhar com você experiências que nós vivemos diariamente na nossa vida empreendedora para gerar insights para você que também vive uma vida empreendedora ou que está com desejo de entrar nessa vida maravilhosa. E para isso estou aqui com meu parceiro e host desse podcast, Leonardo Santana. E aí, meu brother? Certinho? Fala, Joia. galera. Começando mais um Vida Empreendedora aí. E vamos passar aí nossas experiências, nossos insights aí que a gente teve nessa trajetória aí de vida aí, de vários projetos. E é isso. É isso aí, Léo. Hoje a gente vai não falar de um assunto específico, Sim, né? Mas hoje a gente vai utilizar esse primeiro episódio aqui para mostrar para vocês mais sobre a nossa trajetória empreendedora até aqui, quando a gente iniciou e certo. até o momento que nós estamos aqui, né? A É gente isso aí. vai compartilhar com vocês também a questão do podcast, como que a gente decidiu criar esse podcast, o porquê que a gente decidiu criar esse podcast, e depois a gente conta como que nós iniciamos ali a nossa sociedade, não Certo. é isso? Bom, galera, vocês que estão vendo aqui esse primeiro episódio, a gente vai fazer basicamente mesmo como se fosse um bate-papo, né? A gente Sim, quer algo bem mais informal mesmo, e o principal objetivo é gerar insights para vocês. Então, dentro dessas 4 pautas que a gente acabou de citar, eu acredito que a gente poderia iniciar falando o principal motivo de termos iniciado esse podcast, né? sim. Bom, vamos lá, conversar de uma forma bem informal mesmo, né? Eu e o Léo, a gente já é sócio já há um tempo, né, Léo? A gente já é S- sócio já há um tempo, já quase 1 ano e meio Um ano por e aí, né? meio aí, é. É, não tanto tempo, né? Sim, Mas sim. assim que a gente se conheceu, a gente já começou várias coisas, né? Isso, exatamente. E uma das principais coisas que a gente queria lá no início era de fato criar um podcast. Podcast. Porque a gente já vive essa vida empreendedora há muito tempo e eu cobrava muito do Léo, o Léo já cobrava muito de mim, de cara, vamos sair ali dos bastidores, vamos Sim, criar algo que mostre, né? sim. Você Isso é lembra verdade. disso quando a É gente verdade. trocou? É que a gente tem personalidades um pouco diferentes, né? Você tem Sim. uma comunicação muito melhor, vocês estão vendo aí. Mas a gente de fato queria sair um pouco de trás dos bastidores ali, de trás do computador, Sim. para iniciar e a gente iniciou e com muita dificuldade em algumas situações, mas a gente começou. Exatamente. O podcast, ele tem um objetivo, tanto meu e do Léo, juntos, Sim. quanto pessoal da minha parte e pessoal do Léo também. Então, eu posso começar falando do meu, Pode Léo? começar, mano. Vamos lá. O principal objetivo de eu ter criado, né, de eu querer criar um podcast aqui junto com o Léo, é de fato, como eu acabei de citar para vocês, é sair dos bastidores e colocar mais o rosto para demonstrar o conhecimento que a gente pegou, né, no decorrer desse tempo. Tanto conhecimento cognitivo quanto conhecimento de experiência prática ali também. Porque, para quem já me conhece, para quem ainda não me conhece, eu tenho alguns negócios e o principal negócio que eu tenho hoje, né, é prestação de serviço de marketing digital para outras empresas, né? Então, eu, Léo, percebi assim que uma grande objeção que os meus clientes tinham quando eu ia apresentar o meu serviço para eles era de fato perguntar ali o meu portfólio, Certo. né? Então chegava, oi, meu nome é Felipe e quero prestar serviço de marketing para sua empresa. A primeira resposta que eu tinha deles, ou a primeira pergunta ou objeção, chame como quiser, Sim. era: passa para mim então o seu portfólio, o seu Instagram. Cara, e eu deixava muito de lado isso, entendeu? Executava bastante, tanto as operações na minha empresa quanto nas operações dos meus clientes. Só que eu acabava não expondo isso, não relatando isso, como a gente vai passar a relatar aqui no podcast agora. E muita gente também já falava tanto para mim quanto para você, quanto a gente falou um para o outro também, sobre o fato de da gente ter muito conhecimento, né, cara? A gente Sim. buscou muito conhecimento, né, Léo? Sim, muito, muito. E querendo ou não, você acaba deixando um pouco de dinheiro na mesa, né? Que você não consegue fechar alguns contratos, enfim. Mas, cara, desse início que você falou, Uhum, dos clientes ter um pouco de objeção, assim, uhum. qual a maior objeção que você viu deles é a questão
do fato deles não verem muito o seu resultado, no caso, ou a sua questão mesmo de se posicionar, de fato? Então, era mais a questão de me posicionar, cara. Certo. Sim, porque o que acontece? Pensa assim, você tem a sua empresa lá, você tem um restaurante, você opera também no mercado financeiro, que Sim, a gente vai comentar mais pra frente. Você vai precisar investir em marketing, correto? sim. Cara, você não vai entregar o marketing da sua empresa na mão de qualquer um. Não, não. Não vai. Entendeu? Então, antes mesmo de mostrar ali, eu, Felipe, mostrar a minha apresentação para as pessoas, eles queriam saber já quem eu era, entendeu? E Sim, da minha bagagem e tudo mais. E infelizmente eu não tinha, não me posicionava no Instagram, não me posicionava no YouTube, enfim, tinha ali um portfólio em si, mas o que eles queriam ver era mais na prática, sim. entendeu? Resultado eu entregava, entrego até hoje para os meus clientes, mas infelizmente eu não relatava isso. Certo. Então, eu sei que essa questão de você passar a se posicionar já vai quebrar aquela objeção primária, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o nosso cérebro, ele é preconceituoso por natureza. Com certeza. É, ele vai olhar ali você, vai, enfim, falar assim, pô, o cara trabalha com marketing digital, aí entra lá no meu Instagram, não tem nada. Sim. Então ele já vai criar um conceito, né? Antes mesmo de conhecer o meu trabalho. Então eu falei, cara, eu preciso me posicionar melhor nas redes sociais. E o podcast ele vai servir como uma ferramenta para isso, Sim, né? com Então, certeza. assim, dentro das minhas principais, dos meus principais objetivos pessoais e profissionais da minha parte, esse é o principal, objetivo que eu tenho com esse podcast aqui. Perfeito. Continuando um pouco, acho que as Uhum, pessoas têm nesse meio que a gente trabalha, tanto no digital, até mesmo no mercado financeiro, uhum, até mesmo para mim se posicionar nessa questão do mercado financeiro, as pessoas veem muito como quantidade ao invés de qualidade, né? exato, Infelizmente, hoje o que mais chama atenção é você mostrar resultado de alguma forma, né? exatamente. Então, perfeito, você colocou de uma maneira aí que é o seu objetivo, né? E eu vou trazer agora um pouco do meu. Sim, Meu objetivo de início não era tanto essa questão profissional. Acho que a gente não tem tanto isso em comum. Agora sim, mas quando a gente começou, a gente não tinha muito isso. Primeiro, que eu tenho muito essa questão da comunicação, onde eu tenho essa certa timidez, um pouco ainda, e eu vou desenvolver isso aqui conforme a gente for fazendo, obviamente. Mas de primeira, eu acho que o meu objetivo maior é isso: quebrar essa timidez, essa vergonha e tentar me comunicar de uma maneira um pouco mais clara, de uma uhum, maneira um pouco mais assertiva e objetiva, né? Eu admiro muito essa maneira que você se posiciona, que você se comunica. legal. Meu objetivo, o primeiro é esse. Segundamente, está sendo agora essa questão profissional, para tentar, de alguma forma, me posicionar no meu nicho na questão do mercado financeiro, que é o que a gente vem Sim, falando, que você sempre vem me falando também, para sim, que é algo promissor e tal. E eu acho que é isso. Eu realmente só tenho esses dois objetivos de início, mas sim, isso está abrindo algumas portas para a gente. A gente está vendo outros caminhos aí. isso, E talvez isso vai trazer novos objetivos, novas conquistas para a gente e a gente vai desenvolvendo isso. E acho que exatamente. são os meus objetivos. Sim. A questão, assim, é que nós, de fato, é uma coisa que a gente sempre fala bastante, né? Que nós temos perfis diferentes, né? Sim, Então, quando o Léo fala dessa questão da comunicação, do Felipe estar falando aqui, é que eu já trago uma bagagem também artística, né? sim, Seria legal falar um pouco disso. sim, sim. Eu vivi 5 anos da minha vida como músico. Eu vou até falar, dentro da parte ali que eu for falar da minha jornada, né? Eu vivi 5 anos da minha vida como músico. E eu tenho a natureza tímida também, né, cara? Só Sim, que quando eu subi no palco, quando eu subi no palco assim, eu lembro que os meus amigos eles falavam, cara, quando você subir ali, você tem que deixar a timidez de lado, você vai ter que ir pra cima. Então eu acredito que eu já fiz esses exercícios anteriormente lá atrás, entendeu? sim, Então hoje talvez eu já esteja um pouquinho mais à frente, mas é o que a gente fala também. A comunicação, na minha opinião, uma boa comunicação é aquela que você consegue fazer com que a pessoa entenda aquilo que você de fato quer falar. certo. Entendeu? Então tem pessoas que têm ali a comunicação um pouco mais prolixa, que roda muito para chegar no Sim, objetivo, tem alguém que é mais conciso, que já vai direto, mas comunicação boa é aquela que, de fato, eu falei e você entendeu. Então isso é uma boa comunicação. E com certeza, cara, tanto eu quanto você, a gente vai melhorar aqui a nossa comunicação com o tempo, né? Até porque não é a especialidade de nenhum de nós dois, eu costumo olhar assim. Mas foi como eu disse, gerando insight, que é um dos principais objetivos para você aí que está assistindo, é o que interessa, né? sim, de fato. Sobre o mercado financeiro a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu gostaria de falar agora também sobre os nossos objetivos em comum,
que é a questão do networking, né? Sim, Que é uma dor que nós dois, eu e o Léo, a gente sente até hoje, que é sentir falta de estar rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, né? Ou seja, empreendedores que querem crescer, que querem empreender em si. A gente vem de uma realidade humilde, né, Léo? sim, Podemos dizer assim. Então, o sim, lugar que a gente mora, poucas pessoas têm o objetivo, né, de sim, empreender, de ter ali a sua própria empresa. E eu e o Léo, a gente encontrou isso um no outro, né? Falou, pô, sim, cara, a gente tem a mentalidade é, em comum e vamos atrás agora de pessoas com esse mesmo objetivo, né? sim. É que esse caminho que a gente começou também muito cedo, né? E Sim. por já começar com uma idade muito. A gente tem vinte anos, estamos na casa aqui dos 20 anos. E essa não é uma idade onde pessoas da nossa idade quer construir uma empresa, quer construir uma família, quer construir coisas sólidas, né? Algo bem Exato. construído, assim. Então se torna algo muito mais difícil de você, de fato, conseguir achar pessoas que tenham o mesmo objetivo. Isso aí, pessoal, geralmente, pessoas que já estão nesse nível de consciência, é uma pessoa que já viveu muito, já teve empresa e, de fato, já vive aquilo, né? Então o cara já tem aquilo de fato. Então é muito difícil, é realmente muito difícil. É algo muito solitário, né? Exato. É solitário e nós também estamos rodeados de muitas distrações, né? Exato. Pela fase da vida que a gente está vivendo hoje. Não que a gente não tenha que fazer, sei lá, sair. Foi como eu disse, eu sou um cara que gosta muito de festa, mas existem muitas distrações dentro dessa idade. Então, se a gente for se relacionar com pessoas, às vezes, que estejam. Não que seja errado, mas as pessoas Não, que queiram viver ali trabalhando de segunda a sexta, deu às 17 horas ali na sexta a pessoa não quer mais saber de trabalho, a gente sabe que, infelizmente, essas pessoas elas não vão agregar com a gente, né? sim, Para que a gente chegue no objetivo que a gente quer, né? Então, a gente sente muita falta dessas pessoas, assim, de fato estar com o mesmo objetivo ali que a gente. Então, o objetivo aqui do podcast também é criar esse networking, ou seja, uma rede de pessoas que estejam ali com o mesmo objetivo que a gente, não é sim, isso? exatamente. E você que está assistindo a gente aí, vai passar a acompanhar a gente, é exatamente o que a gente quer. O nosso objetivo maior é conhecer você que está em outro estado, e a gente quer cada vez mais criar esse network para que a gente consiga facilitar Uhum, network. Há vários níveis de network, a gente vai depois posicionar isso também, a gente vai explicar. sim. Eu e o Felipe entende bastante disso, mas as pessoas entendem às vezes como network é só questão de é, talvez usar a pessoa ou só se beneficiar de algo que ela saiba. Sim. E não é só isso. Às vezes as pessoas é, com convivência têm experiências totalmente diferentes que a gente e acaba passando alguns insights que a gente jamais talvez entenderia. E o objetivo maior é esse. Exatamente. Assim, um exemplo claro aqui é a nossa amizade, né, cara? Exatamente. Porque quantos insights eu já peguei com você, né? Sim, e vice-versa. Essa questão da comunicação mesmo, que ele fala sempre assim, ele fala, Felipe, você é muito bom em comunicação. Eu nunca tinha parado para me olhar dessa forma. Eu falei, caramba, talvez eu seja bom mesmo nessa questão de comunicação. Quando você citou para mim a primeira vez, você falou, cara, utilize essa ferramenta da comunicação ao seu favor. Eu falei, olha, realmente eu poderia utilizar isso ao meu favor. Da mesma forma que eu também já pontuei muitas coisas suas, né? Sim, Porque às vezes a gente tem algumas qualidades que a gente não percebe que a gente tem, né? Às vezes não, até defeitos também, exato. como a gente conversa um com o outro às vezes, né? Olha, isso daqui talvez você não seja tão bom. Como a gente. Vocês aí vão conhecer a gente agora com os episódios que a gente vai fazer. É uma coisa que eu sempre falo, que é um dos principais pontos de melhoria que eu tenho na minha vida, é a questão de saber gerenciar o dinheiro, né? Eu sou Sim, uma pessoa que muito boa em gerar sim, dinheiro, mas gerir dinheiro, que é outra coisa, é uma coisa que eu acredito que eu preciso melhorar bastante, né? E é sim, algo que o Léo, pelo fato de estar no mercado financeiro, tem uma facilidade muito grande, tem uma predisposição muito grande para fazer ali uma gestão financeira e a gente acaba compartilhando isso, sim. né? E Isso nessa, é extremamente importante. e nessa questão, igual a gente acabou falando no início, a gente tem características totalmente diferentes, mas Isso, complementares. isso. Então, isso contribuiu tanto para nossa amizade, que a gente construiu muito rápido, de confiança também, e como sociedade, né? Exato. Além de a gente ser sócio, a gente é amigo, a gente é parceiro ali em várias situações. E complementa.
né? As nossas características complementam muito, igual você falou sobre essa questão de dinheiro. É algo que eu tenho uma predisposição muito grande e a área ali que eu acabo mexendo também, isso faz com que você vai aprimorando algumas coisas, né? E igual Exato. você falou que veio da música, isso aprimorou sua comunicação. Exatamente. Então a gente vai se complementando em várias áreas aí. Exatamente. Então, galera, para fechar esse bloco, podemos dizer assim, sobre os principais objetivos do podcast, a gente acabou citando aqui os nossos objetivos pessoais e aqueles que de fato a gente tem em comum, tá ok? E o principal foi como eu falei para você, gerar insight para vocês aí também que vivem essa Sim, vida empreendedora ou se quer viver também, tá bom? Então, todos os outros episódios a gente vai falar ali de um assunto em específico, né, Léo? sim, Marketing digital, mercado financeiro, tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, beleza? Então agora acho que seria legal a gente passar a falar também da nossa jornada, né? sim. Do Nossa início, jornada. né? É isso, exatamente. Posso começar Pode falando da começar. minha? Tá ok, Manda então. bala. Vamos lá. Para falar da minha jornada, cara, empreendedora, vamos lá. Acredito que tudo. Vou passar ali um panorama um pouco rápido dentro ali do cenário que eu tive dentro do mercado CLT, que foi curto, né? Certo, seria interessante já começar assim. Isso, exatamente. Depois eu vou falando Sim, sobre a minha jornada empreendedora, que acho que hoje já é até mais longa do que quando eu trabalhei CLT. sim. Falando um pouco do Felipe, vamos lá. O Felipe sempre foi, vou falar lá da infância bem rápido também. O Felipe, ele foi uma criança muito é, inteligente, modéstia à parte, por obrigação, né? Porque minha tia me obrigava muito ali a estudar. Eu sempre fui Tá muito bom. hiperativo, né? Sim, Sempre muito hiperativo e tudo mais. Então, a minha tia que cuidava de mim ali na época da infância, ela me obrigava muito a estudar, sabe? E eu meio que peguei o gosto de estudo por conta disso. Eu lembro que ela era adolescente, tinha que cuidar de mim, cara. Às vezes ela só queria ter uma paz na vida sim. dela, sabe? Largava. E aí, como eu era uma criança muito arteira, então se eu não tivesse estudando, eu estaria o quê? Bagunçando. Bagunçando. Então, às vezes ela falava assim, ó, vai estudar a tabuada. Então eu ia lá estudar a tabuada. Falei, tia, terminei aqui, ó, já estudei toda a tabuada que você pediu, vai estudar de novo. E aí deixava eu lá e eu meio que peguei o gosto disso, a começar a ler livro, esse tipo de coisa. Então a minha infância, eu acredito que o gosto que eu tenho hoje por estudo veio lá da minha infância, né? Estudei em escola particular, estudei em escola particular, é, até o quinto ano ali, na verdade, quinta série, que hoje é sexto ano. Sim. Depois eu fui para a escola pública. Enfim, até ali, até então ali minha vida foi bem normal. A partir dos 14, 15 anos ali eu arrumei o meu primeiro emprego, que foi como empacotador, numa loja que eu não quero falar o nome, porque muita gente que me conhece essa loja também. Mas comecei como empacotador. Aí, isso foi aos 14 anos, cara. Eu lembro até hoje o dia, assim, eu nem queria trabalhar nessa época, vou ser bem sincero pra você, Ninguém cara. quer, né? Ninguém quer. Ali, adolescência, eu vivi uma Quer vida boa, bagunçar. morava eu e minha mãe. Aí eu lembro que teve um dia que eu falei assim pra ela, pô, mãe, eu quero trabalhar, cara. Tô vivendo uma vida aí que eu, sei lá, quero começar a ganhar meu dinheiro, né, com 14, 15 anos. E falei por falar. E aí eu lembro que ela chegou um dia, foi uma sexta-feira, cara. Ela chegou e eu tava lá de boa jogando videogame. E aí ela abriu a porta com tudo. Felipe, vai cortar o cabelo que amanhã você tem uma entrevista lá onde eu trabalho. Aí eu, o quê? Como Do assim? nada. Do nada. Eu falei, como assim? Ela falou, você não falou ontem que queria trabalhar? Eu nem lembrava que eu tinha falado pra ela, né, cara? E aí arrumei o meu primeiro emprego ali. Eu não fiquei muito tempo nesse emprego, mas meio que serviu ali pra eu, sabe, ter o Sim, gosto ali do dinheiro e tudo mais. sim, Dali pra frente, cara, eu tive muitos trabalhos informais, né? Porque é uma coisa que vocês, galera, vão conhecer depois com o tempo mais, que é a questão do meu problema de visão, que isso impactou muito, né, na minha vida profissional. Porque dos 14, eu entrei ali como empacotador, fiquei pouco tempo, só que eu via os meus amigos trabalhando ali como jovem aprendiz, ia trabalhar social, todo bonitinho numa empresa legal, né? E eu queria trabalhar daquela forma também. Até porque eu via meus tios como, sempre vi meus tios como referência e sim, via eles trabalhando ali de social, né? Porque os dois são advogados, falei, cara, eu quero trabalhar assim também. Então toda vez que eu ia fazer entrevista em uma empresa, infelizmente eu não passava por conta do meu problema de visão, sabe? Eu tenho uma doença chamada doença de Stargardt, que é uma doença basicamente que é como se fosse uma mancha que está na retina dos meus olhos, né? E impede de que eu consiga focar em algo em específico, né? Então, só para você ter uma noção, para também não aprofundar muito nessa questão da visão, entenda assim, ó, o que você que enxerga 100% tranquilamente, o que você enxerga a 400 pés, ou seja, sim, 400 passos, é o que eu enxergo a 5 sim. passos.
Então, eu tenho 20% somente da minha visão, que é 10 em cada olho. E então, foi um desafio muito grande, né, ali dentro da minha trajetória profissional, encontrar de fato um emprego ali no CLT. Então, eu, cara, via meus amigos ali crescendo, via meus amigos já passando de aprendiz para auxiliar e eu ali ainda na barreira ali de baixo, sabe? Não conseguia ainda não conseguia nem arrumar o meu primeiro emprego. Então, isso foi um pouco complicado para mim no início. Os anos foram se passando e tudo mais. Eu trabalhei muito como eu falei, informalmente, então eu trabalhei como empacotador no início, depois eu trabalhei como panfleteiro, que foi Certo. até hoje o melhor emprego da minha vida, bicho. Meu, não tem Jogar preço. os panfletos fora. Nossa, não. De vez em quando, desculpa aí, eu acho que o pessoal que trabalhou comigo conhece até Vocês que hoje, mas contrataram ele aí, ó, agora vocês podem. era o que eu terminava mais rápido, cara, mas é porque depois que eu peguei o jeito, né, foi, Sim. mas às vezes ali quando, sabe, era complicado, jogava um pouquinho no bueiro, mas Vocês eu contrataram digo, ele aí das empresas, vocês vão lembrar dele? Vem cobrar agora, pode cobrar. pois é. Mas aí, cara, eu digo assim que foi o melhor emprego, porque um dia eu tava um exemplo, em Certo. Bugaçu, outro dia eu tava em São José dos Campos, então eu sempre gostei muito dessas questões Tinha uma mais liberdade, né? dinâmicas, né, liberdade, Geográfica. adolescente ali, nossa, era maravilha, cara. Então, foi o meu melhor emprego. Então, trabalhei ali como empacotador, panfleteiro, trabalhei em restaurante também, cozinha. Enfim, nunca consegui trabalhar num emprego assim que eu tinha desejo naquela época, que era trabalhar socialzinho, todo bonitinho, que era uma coisa que eu achava que era o que eu queria para minha vida inteira naquele momento ali da minha vida, né? Certo. Então, isso foi com 14 anos, foi passando, tive a minha. Não posso dizer também, não posso deixar de citar sobre a minha vida artística, porque eu Sim. também ganhei uma grana com isso. Trabalhei ali como backing vocal, né? Em alguns eventos ali musicais e tudo mais. Tive um grupo, eu gosto muito de pagode, minha grande paixão, então eu tive um grupo de pagode. Fui cantor de funk, cara, que doideira. Já fiz de tudo um Fez- pouco nessa vida, cara. Sim. E aí, beleza. Chegou ali meus 19 anos de idade, foi onde eu consegui arrumar o meu primeiro emprego, que foi numa empresa de logística, só que eu só fiquei apenas 3 meses ali nessa empresa também, então vamos pular essa parte. Aos meus 21 anos de idade, quando eu trabalhava como músico nessa época, e aí foi quando a Cris entrou na minha vida, que é minha esposa, beijo, meu bem, te amo. Abraço, Cris. Eu lembro que eu vivia de música, só que eu sabia que eu não ia conseguir conciliar ali a questão da minha vida musical enfim, com o namoro, né? Porque eu Certo. já estava muito apaixonado ali naquela época, não tinha Sim. como. E aí eu meio que vivi 6 meses ali do primeiro ano de namoro com a Cris sem trabalhar, cara. E eu lembro um dia que, cara, tava sabe aquele sábado bonito, assim, que é um sol bonito e tudo mais. Eu lembro que, como eu não tinha dinheiro nessa época, eu e a Cris se distraía muito com as pessoas ali ao nosso redor, né? Meus familiares, familiares dela. E nesse dia, todo mundo saiu, cara. Era um sábado, todo mundo saiu, só tava eu e ela em casa, sabe? Um tédio. Sim. E tava propício pra sair, Saí. pra dar um rolezinho. E eu não tinha 10 reais no bolso pra ir tomar um sorvete com a Cris, cara. Então, a partir dali, eu falei, cara, eu preciso muito arrumar um emprego, bicho. Porque eu tinha saído já da vida de músico, né? Já faziam 6 meses, então costumo dizer que era o fiscal da natureza naquela época. Só Só ficava ficava fiscalizando ali os olhando. passarinhos e vivendo de amor, né? Sim. Então, ali eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego. Porque o fato de eu ter tomado tanto não ali no mercado CLT, eu meio que peguei um certo trauma. Então Sim. chegou um certo momento que eu falei, cara, eu acho que não é pra mim isso Não é daqui, pra mim, cara. O né? tanto de não que eu tô recebendo, né? E aí eu ia pro lado da música, eu conseguia ganhar uma grana ali, sei lá, 500, 700 reais na época que eu vivi de música, que também admiro muito quem vive disso, porque é muito complicado Tem que ser forte. financeiramente. Tem que amar muito, cara. Enfim, fui lá tentar arrumar um emprego. E aí consegui arrumar um emprego numa grande empresa, né? Que é o Hospital Albert Sim. Einstein, na matriz ali no Morumbi. E ali mudou muito, assim, o meu ponto de vista, a minha visão sobre a vida, sabe? Costumo dizer, assim, que, mais uma vez citando sobre o networking, que foi algo que a gente já falou, isso muda muito, cara. Você tá Sim. do lado de pessoas que são mais inteligentes que você. Não que as pessoas que eu convivia antes eram ruins e tudo mais, mas eu costumo dizer, assim, que talvez a gente tinha a mesma visão sobre a vida, pelo fato Sim. de vir do mesmo lugar, pelo fato de ter a mesma cultura de vida. Certo. Quando eu fui lá pro hospital, eu comecei a ter amizade com médicos,
sabe? Com pessoas ali que já estavam num nível profissional de vida um pouco mais elevado. Sim, não E eu, querendo te cortar, Fê, mas sim, pro pessoal entender, esse hospital, pessoal, é um dos melhores hospitais aqui da região exato. e se destaca até mesmo até outros hospitais de outras regiões, de outros municípios. Então, é um dos grandes hospitais aqui da região. Exatamente. Cara, pra você ter noção, assim, é o hospital do ex-presidente Exato, é um do... hospital top, só para vocês entenderem, muito top Exatamente. mesmo, assim. E ali foi, eu costumo dizer assim, que foi um divisor de águas na minha vida, por quê? Porque ali eu meio que entendi o fato de eu não ter me dado bem no mundo CLT antes. Sim, Porque pelo fato de eu ter um problema de visão, as outras empresas que eu acabei passando, eles não se adaptaram ao meu problema de sim, visão. E sim, eu tinha que me adaptar sim, à cultura ali da exatamente. empresa. Quando eu cheguei lá no Einstein, cara, eu lembro que do meu primeiro dia, que foi, eu tava, sentei assim na minha mesa, o pessoal falou, ó, essa daí vai ser sua mesa, e tinha um monitor pequenininho assim, bem pequeno. A primeira coisa que fizeram é arrancar o monitor meu, que era pequeno, né? Porque como eu já tinha passado em entrevista, falado do meu problema de visão, eles já entenderam. Sim, Cara, colocaram um monitor desse tamanho, cara, grandão. Aí eu já achei aquilo bizarro, porque eu falei, caramba, que legal, né? sim, Melhorou muito algo, aqui a minha, vai melhorar muito a minha performance esse monitor aqui. Então ali, essa empresa, ela se adaptou à minha deficiência, sim, podemos dizer assim. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, além da vontade que eu tava de ter uma grana pra dar um rolê com a Cris ali e tudo mais, eu vi que era uma oportunidade muito grande de crescer profissionalmente. sim. Então eu peguei aquela, com unhas e dentes ali, aquela Por, oportunidade e fui pra cima, cara. Então eu lembro que as pessoas foram me dando oportunidade aqui, oportunidade ali, e eu consegui crescer dentro dessa instituição. Então, assim, foi um episódio muito interessante, porque eu fiquei 2 anos e 8 meses lá. E cara, mudou muito a minha visão sobre a vida, sabe? sim, Só que infelizmente eu tenho esse lado, entre aspas, um pouco mais rebelde, de sim, não sim. querer seguir muito ali sabe, o que as pessoas querem seguir, Sim, cara. Então chegou um momento da minha vida que eu já não tava mais não era feliz. aquilo que você queria, né? É, porque eu lembro até hoje que toda vez lá tinha avaliação de desempenho, né? Todo Sim, final de ano. Então eu tinha uma gestora chamada Laura, inclusive um abraço pra ela, foi muito importante na minha vida, a Laura Vanderly Vieira, que ela fazia avaliação de desempenho todo ano, ela perguntava pra mim: "E aí, a faculdade vai começar quando?" sim, Porque a gente sabe que no mundo CLT, cara, pra você crescer dentro ali de uma empresa, principalmente que tem a cultura organizacional do Einstein, né? sim. Você precisa Precisa ter ter uma formação. qualificação, né? E, cara, eu nunca gostei de faculdade, nunca, bicho. Nunca. Até hoje, assim, eu não tenho faculdade até hoje, então nunca gostei. Então eu sempre ficava enrolando. Ah, ano que vem eu vou fazer engenharia de produção, ano que vem eu vou fazer administração, mas nunca fiz. E chegou um dado momento ali, cara, dentro da instituição, que eu percebi que eu só cresceria se eu tivesse realmente currículo. Eu percebi que eu só cresceria, só ia crescer lá se eu tivesse currículo, entendeu? E eu falei, cara, eu não quero fazer faculdade. Não sei por quê, eu nunca curti assim o modelo de faculdade, porque eu já não tinha me dado muito bem com o modelo ali da escola, né? Eu Sim, sabia que a faculdade seria basicamente a mesma coisa. Então eu acabei saindo, da instituição porque eu via que eu não ia crescer o tanto que eu queria crescer ali. sim. Né? Então, pelo fato de estar rodeado de pessoas mais inteligentes do que eu fiz amizade com um médico lá, que é o Dr. Fábio, que ele uma vez falou pra mim sobre empreendedorismo. Foi a primeira vez que eu ouvi. Então, teve um dia que eu tava lá falando pra ele lá, assim, cheguei e falei: "Pô, Dr. Fábio, a Laura tá aí no meu pé, cara, tá falando pra eu estudar. E eu não sei o que eu vou estudar mesmo de fato. Será que eu faço engenharia de produção? Será que eu faço administração? O que é que eu faço?" Aí ele falou assim: "Cara, se eu tivesse a sua idade hoje, eu estudaria engenharia de produção. Mas o que eu quero fazer hoje é empreender." Ele Ele falou. falou. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra. Eu falei, caramba, o que é isso empreender? Eu sempre fui muito curioso, né? De perguntar. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi pesquisar no Google. O que é empreender? E ali o cara falou: olha, você tem seu próprio negócio, se aquilo. E aí isso foi ali em meados de 2020, quando veio a pandemia. Sim, Então a gente período tinha difícil. pouquíssimo tempo para para fazer outras coisas. Então, a gente ficava muito tempo em casa, cara, eu sei que eu comecei a engolir tudo que era de empreendedorismo. Então, comecei a ver Flávio Augusto na época, Thiago Nigro, Breno Perrucho, que era do Jovens de Negócio, que eu adoro esse canal. Então, a partir dali, cara, eu falei, cara, eu preciso empreender. E aí, paralelamente, eu tava trabalhando lá, ainda CLT, e tava muito infeliz. Porque já não era mais o que eu queria. Eu tinha Sim, descoberto ali um outro mundo que eu falei, caraca, é bem melhor do que esse daqui de CLT. E infelizmente eu não quero estudar, pô, eu não vou conseguir crescer aqui no CLT. sim, Então foi aonde eu conheci ali empreendedorismo, consequentemente, pelo fato de ter ter estourado aquela bolha do marketing digital em 2020, cara, eu fui pesquisar.
como empreender ou como ganhar dinheiro na internet. Eu lembro que foi alguma coisa assim. Aí já era, né? Começou a cair lá dropshipping, começou a cair um monte de coisa. E aí foi aonde eu decidi sair do CLT. Cara, pedir as contas foi muita doideira, Loucura, né? porque eu lembro que na época da pandemia o governo tinha imposto uma medida provisória É, que pessoas com deficiência, as empresas não podiam mandar não pessoas com mandar embora, deficiência embora. exatamente. Isso foi Então, bem no iniciozinho, né? Depois, isso, exato. E aí ela falou, olha, eu pedi pra ser mandado embora, né? E ela falou assim, olha, infelizmente eu não posso te mandar. Ou você só sai por justa causa, que não é o seu caso, sim, ou você você perde perde. as É. contas. Quantos anos você tava lá? Quanto tempo Ah, você eu tava? tava 2 anos e 5 meses. Sim. 2 anos e 5 meses eu estava lá, e aí eu saí. Simplesmente pediu Simplesmente e pedi. E aí, como eu tinha uma função que só eu fazia lá, eu tive que ficar mais treinar, né? 3 meses Certo, treinando uma outra pessoa para fazer o que eu fazia, que era cuidar do centro de custo do setor, né? certo. E aí eu fechei ali a minha trajetória no CLT com 2 anos e 8 meses. Só que, paralelamente, eu já estava no marketing digital. Sim, Porque eu simplesmente só queria sair para saber o que que era esse marketing digital. Eu não sabia o que que era copy, tráfego pago, nada disso, cara. Eu simplesmente saí, sabe? Foi loucura mesmo. Hoje eu considero como uma loucura, sim, né? até perguntar isso. De que forma que você, hoje, com a mentalidade que você tem, até mesmo passando algumas pessoas que têm essa idade que a gente tem, ou até tá na casa dos 20 anos, que às vezes quer fazer essa loucura. O que que você, tipo, você faria isso novamente? Porque hoje a gente vive com. As pessoas precisam entender, pessoal, que empreendedorismo, independente do que você vá fazer, é gerado por riscos, né? Uhum, Exatamente o que você fez. exato. Você assumiu o risco e foi. Mas hoje, assim, você faria isso novamente? Você vê isso de que forma, assim? Não faria. Não faria. Da forma que eu fiz, não. Sim, O meu conselho pra galera, pra servir como insight, é toda a decisão é muito grande, que vai ser muito grande na sua vida, ela precisa ser feita paralelamente. sim, E a minha foi radical. A minha foi radical, sim, porque quando eu comecei a consumir esse conteúdo do empreendedorismo, eu falei, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero. Eu queria o mais rápido possível. Então, eu comecei a me movimentar fora também ali do hospital. Só que eu não saí no momento correto, cara. Foi como eu falei pra você. Se eu esperasse ali, talvez. Isso foi, só pra vocês se situarem, isso foi em agosto de 2021. Então, a pandemia, quando foi em 2022, ela já tinha finalizado, já tinha voltado ao normal sim, as as coisas já coisas. estavam. Então, talvez se eu esperasse mais 4 meses, 5 meses, eu poderia pegar uma grana que me deixasse mais tranquilo, né? Te dariam E, margem, né, pra você errar ali. para errar, Exato. exatamente. É aquele insight que a gente sempre fala. Vamos lá, o primeiro que eu gostaria de falar para vocês sobre essa decisão que eu tomei. Toda decisão grande, tanto no mundo dos negócios, quanto para você que quer entrar no mundo dos negócios, ou até na sua vida pessoal mesmo, precisa ser feito paralelamente. Então você tem que fazer aos poucos, aos poucos, aos poucos. Exato. Porque se você fizer da noite pro dia, você vai Tem que ser bater, gradual. tem que ser exatamente. E o outro insight que eu gostaria de entregar para as pessoas também é, toda vez que você for começar um negócio, existem algumas formas de você iniciar. Eu costumo dizer que existem 3 formas de você iniciar um negócio, Sim, que é ou com muito know-how e pouco capital, ou muito capital e pouco know-how, ou os dois que é o perfeito, sim, né? Então, o que que é know-how e o que que é capital? Know-how é conhecimento, sim. né? Você tem conhecimento sobre aquele mercado que você quer entrar, né? Você já trabalhou ali como, sei lá, como colaborador e já tem uma bagagem muito grande. Ou você tem, o capital seria dinheiro. Você tem muito dinheiro, como o Léo acabou de citar aqui, para poder errar e mesmo assim ainda não ficar, né, a Deus Sim, dará exatamente. financeiramente, porque normalmente o modelo de negócio ele demora para dar retorno, Sim, né, pessoal, no negócio. exatamente. É algo muito subjetivo, né? Não, Uhum, empreender não tem uma ciência exata. É exato. algo que você vai testar, né? Que é o que Uhum, a gente faz muito. sim. Testa e vê o que dá certo. E isso é realmente algo, é um degrau a ser subido várias vezes. Uhum, E é isso. exatamente o que o Fê tá falando. Então, quando eu saí ali, cara, hoje, naquela época eu não tinha noção disso, foi como eu Sim, falei, talvez eu estaria num estado ali de flow, sei lá, sim, não entendi que era tão arriscado assim, mas graças a Deus as coisas deram certo sim, pra com mim, mas certeza. isso não significa que se você tomar uma decisão tão radical como eu tomei, Vai dar vai dar certo certo pra pra você você. também. Ah, Meu conselho é que seja paralelo, como eu disse. Então, a partir dali, Léo, eu entrei dentro do mercado digital como prestador de serviço de marketing digital para outras empresas, porque eu tinha muito medo também sei lá, entrar ali num dropshipping da vida, que é um mês você vende bem, outro mês você não vende tão bem, e não sim, ter ali uma receita recorrente. sim, Então, a única coisa que eu tive, talvez, como responsabilidade nessa época, foi de fato
procurar um modelo de negócio que fosse ali que tivesse uma receita recorrente, Sim. que é a prestação de serviço de marketing digital. Então eu comecei no marketing digital como social media, então eu cuidava ali das redes sociais das empresas que eram meus clientes ali na época. Social media é o profissional que cuida das redes sociais de outras empresas ou de algum influenciador, coisa do tipo. Começou eu e a Cris, a minha esposa, né? Sim. E a partir dali eu fui migrando para outros mercados também paralelamente, que era também dentro do marketing digital, que era gestor de tráfego, que é o responsável por cuidar ali das mídias digitais, né? Copywriting, que é por fazer textos, vídeos persuasivos com que a pessoa tome a decisão ali que você deseja. Então, a partir dali, eu comecei a pegar uma bagagem muito grande, Sim. né? Então, comecei a acertar, a aprender, né? Que é outro insight que eu gostaria de dar para vocês. Na vida empreendedora, a gente nunca erra, ou a gente acerta, ou a gente aprende Sim. até. Exatamente. Então, isso foi de 2021 até esse momento que nós estamos gravando aqui, né? Que é junho de 2024, dentro desse mercado do marketing digital. Então, a gente já teve algumas operações de dropshipping, também que é um pouco paralelo à questão de prestação de serviço de marketing digital, PLR, enfim. A gente tem uma bagagem muito grande que vocês vão conhecer no decorrer que a gente for conversando aqui nos nossos episódios. Então, para finalizar aqui a questão da minha jornada empreendedora, e falando também um pouco sobre o Felipe Pessoa, para vocês conhecerem Sua também um pouco física. mais. Exatamente. Essa daí é a minha jornada até aqui. E em detalhes, vocês vão conhecer no decorrer dos próximos episódios e seguindo a gente também nas redes sociais, né, Léo? Exatamente. Fê, só para finalizar o que você. O Felipe, pessoa física, né? O CPF, pessoal, Isso. que. A distinção entre o CPF e o CNPJ. Uhum. E o que que você traz hoje, assim? O que que você falaria pro Felipe de 5 anos atrás, se você pudesse voltar e. 5 anos não, a gente tá. 5 anos, a gente É. voltaria para 2019, hoje você tem 27. Uhum. Você Sim, voltaria 27. para 22 anos. Isso, O que que exatamente. você falaria? Cara, quando eu decidi empreender, é isso que você quer Pode dizer? ser também. Sim, lá no início ali, naquele momento ali da decisão de sair e tudo mais. Pode ser. Cara, Perfeito. queria dizer que vai. Só isso que eu diria, porque a trajetória vai ser difícil, Sim, mas é o que você pediu. Você não pediu exatamente. isso? Então vai lá. E você pode ter certeza que os frutos que você vai colher vai ser maravilhoso, muito mais do que Exatamente. você pediu. Perfeito. Então era isso que eu diria pro Felipe de 22 anos, porque é muito arriscado, de fato, como a gente falou aqui, mas, cara, não tem preço. Não tem preço mesmo. Não tem preço viver da forma que a gente vive hoje, sabe? De fato, com propósito de vida, sabe, cara? Sim, O que a gente vem buscando todo santo dia. sim. Então, eu só diria isso pra ele. Vai. Segue em frente, que lá na frente você vai colher ótimos frutos. Perfeito. É que realmente é algo. Empreender de fato é um negócio muito subjetivo, né? Como a gente sempre Exato. fala. E igual você falou também, a gente vem de. Pessoal, a gente vem de. Hoje a gente mora basicamente bem, a gente tem uma condição razoavelmente bem, mas a gente veio de escola pública. Você falou que estudou em escola particular, mas também Sim. Uhum. conviveu ali com o pessoal na rua, jogando bola, É todo o que eu aquele mais fiz, processo. cara. É o que eu mais fiz, é. Então a gente viveu praticamente ali na rua ali. Eu também tive esse processo. Então você não tem estímulo, tá? Você não tem estímulo de, pô, você não quer se tornar um empresário, qual que é o seu sonho, tal. Não, você tem estímulo de terminar a escola, Sim. iniciar a faculdade, forma uma família, compra um apartamento, compra um carro, se endivida. Final de semana você se diverte e repete isso aí pelo resto da sua vida até você morrer. É porque eu acredito assim que é um fenômeno que existe na sociedade que é todo mundo pensando muito igual, né? Exatamente. Então, Feito cara, manada, né? exatamente. Então, cara, eu costumo dizer assim que eu sempre tive um pensamento meio diferentão, sabe? Eu Sim, costumo dizer que a vida me fez ser diferente, não tem como. E não é nem melhor nem pior, é diferente, sim, entendeu? Foi como eu falei pra você, da questão da minha visão, cara, tudo eu tenho que fazer diferente do que as pessoas fazem, exatamente. né? Você convive comigo, você trabalha comigo, você sabe muito bem que para enxergar um computador eu tenho que colocar uma lupa, que é diferente do que as Exato. pessoas fazem.
Quando eu vou jogar bola com alguém, eu não consigo enxergar o rosto nítido do meu parceiro. Eu tenho que focar na cor da camiseta dele. Sim. Então tudo pra mim tem que ser Tem que diferente. ser. Então talvez esse ponto de vista sobre a vida, essa visão sobre a vida que eu tenho, ela já é diferente por natureza, entendeu? Sim. Então Com acredito certeza. que fez eu seguir essa questão de ser disruptivo. E é o que a gente tá querendo fazer com quem tá nos Exatamente. escutando agora, né, Você cara? teve Parar que de pensar criar, igual a né? Você todos. teve que criar uma metodologia onde o Felipe conseguia se sobrepor em todas as situações, naquelas situações ali onde você, igual você falou, jogar bola, trabalho. Então, Exato. realmente é algo muito admirável, assim. Quando a gente se conheceu, depois a Uhum, gente vai entrar nesse conceito também de como a gente se conheceu, mas eu não sabia. De uhum. fato, eu não sabia. E a gente até conversou um tempo, falei, Fê, mano, tem algum processo médico, algum procedimento que a gente possa, sei lá, correr atrás, mesmo que seja, né, particular, Sim. pra gente fazer? E você falou que não, ainda não existe, né? Isso, ainda não existe uma cura. Na verdade, ela também não é. Ela não vai me deixar totalmente cego, né? Ela tá estagnada ali. Só que ela também não existe uma cura ainda. E Certo. isso que você falou agora, cara, é um grande presente pra mim também. Que é a questão de falar assim, cara, eu não sabia. Tipo, eu olho pra você, eu não sabia que você tinha uma deficiência tão grave desse jeito. Sim. Porque não que eu queira provar algo pra alguém, sabe? Nada Sim, disso, cara. Mas eu falei, quando eu descobri e talvez lá atrás, e meio que me dei conta do tamanho da dificuldade que seria, sim, eu acho que meu principal objetivo era, cara, eu quero viver uma vida normal. Eu não sim, quero. Eu costumo dizer assim que eu vou dar um exemplo pra você. O Léo hoje tem 24 anos. Se você hoje se trancar no quarto, não querer mais fazer nada da vida, sei lá, viver por viver, sabe? Não sim, quero mais sair, não quero trabalhar, não quero fazer mais nada. As pessoas vão achar estranho, vão falar assim: nossa, tadinho do Léo, coitado do Léo, né, cara? Olha lá. Mas que estranho, né? Um menino cheio de saúde, por que que ele tá sim, desse jeito? exato. Né? Então vai falar, meu, por que que ele tá desse jeito? Não vai conseguir achar a resposta. Talvez se eu, talvez com uma deficiência que eu tenho hoje, se eu quisesse meio que parar, sei lá, viver de aposentadoria, que é uma coisa que eu poderia fazer hoje, Sim, me aposentar, exatamente. cara, eu posso me aposentar se eu quiser. Sim, E me trancar dentro de um quarto e ficar lá só jogando videogame, só comendo comida, exato. sabe? As pessoas vão falar assim, nossa, tadinho do Felipe, ele tá lá preso. Mas dá pra entender, né? Olha, ele tem É, esse problema de visão, não consegue arrumar emprego. Então eu também tinha essa opção. você poderia, né, chegar a esse ponto de se vitimizar, vamos dizer assim. Exatamente, E você exatamente. escolher um caminho totalmente diferente. Exatamente. Esse sempre foi meu principal objetivo até alguns anos atrás. Até eu olhar assim, eu costumo dizer assim, que toda vez que eu acordo, meio que tem um leão querendo me morder, sabe? Eu Sim, falo assim, cara, eu tenho que matar esse leão todo dia, sim, entendeu? E já foi um desafio muito grande pra mim lá atrás, meio que provar pra mim mesmo que esse problema de visão não é maior do que eu. Cara, isso já passou há muito tempo, já provei há muito tempo já que eu sou sim, maior do que ele, exatamente. entendeu? Perfeito, mano. Então cara, é muito legal isso. Mas Cara, vamos. é muito bacana mesmo, e é admirável, como eu te falei. É Uhum, muito admirável, mano, porque sim. foram dois caminhos que você poderia ter seguido e você seguiu o de querer contribuir para as pessoas, né? Exato, Contribuir, construir coisas muito maiores. Isso exato. é foda, mano. Só pra gente finalizar agora aqui, talvez, sobre a questão da minha jornada, é um dos meus propósitos de vida desde lá de trás, sabe? Porque quando eu trabalhei lá no Einstein, o Einstein, ele tem muito essa cultura de recrutar pessoas que têm Sim, deficiência. Infelizmente, eu percebi que essa classe, podemos dizer assim, que possui deficiência, às vezes se esconde muito atrás da deficiência, cara. sim, E é uma questão muito psicológica. É claro que existe também muito preconceito sim. sobre a ótica de outras pessoas, com as pessoas de deficiência. Falando assim, será que esse cara aí vai entregar realmente o que eu preciso aqui? Sim, Né? Tem essa, né, cara? Às vezes tem esse preconceito também. Mas eu vejo também que a classe às vezes se vitimiza muito. Eu tenho uma deficiência aqui, o pessoal vai passar a mão na minha cabeça porque eu tenho essa deficiência e tá tudo certo. Então, o meu propósito de vida também é querer alcançar lugares muito altos para pessoas que têm outras deficiências também, mais graves ou menos graves do que a minha, olhar e falar, cara, eu posso, sim, entendeu? Eu posso chegar lá. Da mesma forma que eu olho para outras pessoas hoje também, que chegaram lá com muita dificuldade, eu quero que as pessoas olhem para mim também e vejam que sim, é possível. Até as pessoas que não têm deficiência mesmo, cara. Falar sim. assim, pô, meu, eu tô reclamando da vida aqui, o Uhum. cara lá tem um problema de visão, entendeu? Sim, você E quebrou tá. várias barreiras, né, mano? Exatamente, exatamente, cara. É um dos meus propósitos de vida também que eu tenho, entendeu? Sim, perfeito, cara. Acho que o pessoal. Isso aí é só, sei lá, 10% do que o Felipe talvez poderia falar Sim. da jornada dele, da pessoa que ele é. Mas acho que com o tempo vocês vão conhecer a,
e consegui admirar um pouco mais essa jornada que o Felipe construiu na vida dele, porque ele é um cara muito inteligente, é, um cara totalmente esforçado em tudo que ele faz, ele coloca todo o empenho dele, a força dele e a pressão que é necessária para que as coisas aconteçam. Então acho que com o tempo vocês vão conseguir conhecer ele um pouco mais aí, porque isso aí é só um, uma pequena fatia aí do que realmente ele é. Exatamente, Léo. Obrigado pelas palavras aí. Eu tenho certeza que eu vou falar o mesmo de você quando você terminar de falar sua jornada pro pessoal também. Cara, eu acho que hoje me olhando assim, eu posso fracionar a minha jornada em três questões. Iniciando ali pela situação, de infância, eu tive uma vida razoavelmente tranquila, em escola, sempre estudei em escola pública, não estudei em escola particular. Isso não foi um problema também, mas tive uma vida normal, jogava bola, soltava um pipa, e a gente, não sei também como que você passou por isso, mas eu não tive aqueles perrengues que talvez você que tá ouvindo agora a gente vamos supor, moradia, algumas situações do tipo, sabe? Passar dificuldade. Eu não tive isso na minha infância. De fato, não tive mesmo. Não tenho do que reclamar, assim. Então, isso até certo ponto. Esse foi o primeiro ponto. Isso se perpetuou mais ou menos até ali os meus 15 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos, onde os meus pais se separaram. Isso não foi um problema para mim, mas isso de fato te leva a caminhos diferentes, né? Algumas coisas mudam muito, então você de fato começa a entender as coisas de um panorama totalmente diferente. Até aí tudo bem também. Como eu tinha uma vida muito próxima entre os meus pais ali, estava sempre próximo, e dali em diante fui morar com a minha mãe. O meu pai foi morar sozinho, mas sempre tive a proximidade ali com meu pai sempre estava próximo, sempre tinha aquele desempenho, aquele proximidade de pai e filho ali, meu pai sempre foi muito presente. Continuei ali na escola, até então, pessoal, nunca tinha nem pensado em empreender, nunca tinha pensado de fato, não tinha essa mentalidade de querer ficar rico, é, de querer ter uma vida um pouco mais confortável, de ter alguns níveis ali de conforto que hoje a gente busca bastante, né, eu e você. Sim. Isso eu não pensava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então algumas coisas foram acontecendo, de fato a minha vida começou a mudar, a minha mentalidade começou a mudar mesmo, de fato, de 17 para 18 anos ali. Sim. Primeiro, uma das situações que me estimulou um pouco na situação até do mercado financeiro, mas aí me estimulou a querer ter um pouco mais de uma vida financeira um pouco mais abastada. A minha tia, meu primo, que vocês até conhecem, nessa época estava começando aquela questão de Bitcoin. Hum, E é. tava uma febre esse negócio de Bitcoin e tal. E minha tia, certo, eu tava dormindo no dia até, eu fazia curso de TI. E eu acordei num grupo, do nada, assim. Minha tia tinha me colocado com um primo meu. E falou, vamos mexer com isso aqui e tal, e não sei o quê. E eu falei, beleza, eu vou pesquisar como que funciona e tal. E tá, até aí tudo bem também. Essa foi uma das questões. A segunda questão foi a questão de precisão. Ali em diante, eu precisei de fato entender e de fato começar a me mexer, porque algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Uhum. Uma delas foi que minha mãe entrou num quadro de depressão, então algumas coisas começaram a acontecer muito rápido e você de fato precisa de reagir de alguma maneira. Sim. Isso estava com 17 para 18 anos, mas aos 15 eu já tinha começado a trabalhar no restaurante Uhum. com o Vini, com o Felipe. Sim. O Felipe e o Dedinho que me levou pra lá. E dali em diante eu comecei a trabalhar. Então já tinha ali um contato com dinheiro. Mas, novamente, acabei até atropelando um pouco, mas essa questão de começar a trabalhar foi até mesmo por precisão, de fato. Porque fui morar com a minha mãe, a gente foi morar nós dois juntos, somente nós.
E ali você precisa de fato começar a entender como que a vida funciona. Por quê? Você precisa pagar um aluguel, você precisa pagar uma água, uma luz, uma internet. E a vida precisa continuar, a vida vai ter que andar. E voltando a essa situação, onde essas duas coisas que me estimulou, que foi primeiramente a situação que minha tia e meu primo me colocou ali, que isso me estimulou a querer buscar um pouco mais, porque eu falei, caramba, isso tem um potencial de ganho muito grande. E aquilo ali acabou me abrindo porta para algumas situações ali. Tanto do Bitcoin, eu não perpetuei isso aí por muito tempo. A gente até conseguiu um resultado interessante, mas aquela ansiedade de querer ganhar dinheiro muito rápido, isso faz com que você acabe tomando decisões muito erradas. Então, tipo assim, eu não me lembro muito, mas eles ali me deram praticamente R$ 1.000, eu acho. A gente chegou em torno ali de uns 4, R$ 5.000 em Bitcoin. Hum. Se a gente tivesse segurado isso até hoje, isso Nossa. teria. Isso a gente tinha em torno de 4.000. A cotação do Bitcoin tava ali. Tinha batido um pico de US$ 20.000 na época. Foi quando todo mundo começou a falar, tal, aquela loucura. Voltou para um patamar de US$ 4.000 ali. E a gente tinha ali esse. Eles chamam de Satoshi, né? Uma quantidade que você consegue ter fracionado. Então, a gente tinha uma quantidade considerável ali. Então, nos dias de hoje, naquela época com Bitcoin a US$ 4.000, hoje deve estar 60 e... A gente está em 2011, a gente está em 2024, hoje é dia 11 de junho, deve estar em torno de US$ 67.000. Nossa. Então, Imagina. tinha praticamente R$ 5.000 ali, você bota ali vezes, sei lá, 10 daria US$ 40.000, você coloca mais uns... Vamos botar aí, já chegou a 70 e poucos mil. Aí você colocar aí 20 vezes aí, esse valor daria uns Nossa. 100 mil aí. Meu Deus, hein? Imagina se tivesse segurado, hein? É, mas a gente não tem como, Não cara, tem não tem como, né? como. É Adivinhar, né? loucura, cara. Não tem como adivinhar. Sim. Isso foi uma das questões que me estimulou a querer ter uma vida melhor. E, de fato, essa questão da minha mãe, que de fato ali se acabou desenvolvendo uma questão de depressão. E eu tava naquele processo de sair da escola, sabe? Onde você Sim. termina o ensino médio, aí você vai fazer o que da vida agora? Você vai começar uma faculdade? Você Sim. vai começar o quê? Vai começar um curso técnico? O que que você vai fazer? Exato. E dali eu não tive muito tempo para pensar porque as coisas aconteceram muito rápido, então eu precisava resolver as coisas muito rápido. Entendi. Então foi mais por necessidade mesmo, né? Foi mais por Tem necessidade. um cara que eu sigo na internet que ele fala que é necessidade motiva, né, cara? Não Exato, existe maior motivação exato. do que necessidade, Não, né? não tem, cara. E isso de fato vira a chave ali, porque Sim. eu realmente não. Quem me conhece, os meus primos que me conhecem, os meus familiares que me conhecem, até mesmo de infância, sabe que eu tive uma vida mais tranquila, sabe? Que o normal, Sim. assim. E ali de fato a chave virou, que fala, meu, ó, a vida é assim, ou você abre o olho agora porque a vida é assim, meu amigo. E Ou não você, foi, ninguém te massageou, né? ninguém me Tipo, foi da massageou. hora pra outra, É, né? foi de uma hora, tipo assim, de fato, é uma hora para outra, assim, as coisas aconteceram muito rápido. Sim. Ali de fato eu entendi, falei, meu, você quer o que agora? E aí ele já me despertou uma vontade muito grande de querer ser bem-sucedido. Então, isso de fato, a questão da minha mãe me motivou de uma forma de pressão, pressionado no início, assim. Beleza, 18 para 19 anos ali, a gente foi se mantendo nessa situação, passamos por alguns perrengues, assim, sabe, financeiro e tal. Lembro até de um dia, nesse período que a gente começou a passar por essas situações, eu também fiz a mesma questão que você, porque, tipo assim, eu precisava de dinheiro, cara. Sim. Tava passando por uns perrengues em casa, às vezes aluguel atrasado não sei quantos meses, várias contas de luz atrasadas, conta Sim. de água e tal. E eu tinha um notebook, mano, e eu tinha uma mesinha de computador que ficava na sala. Nossa casa tinha 3 cômodos assim. Minha mãe passava grande parte do tempo no quarto. E eu virava noites e noites, cara. Noites e noites, assim. Dormia super tarde. E sempre colocava lá como ganhar dinheiro. Sim. Como ganhar dinheiro na internet. E eu já tava ali mais ou menos inserido ali na questão do Bitcoin, mas eu não conseguia ver consistência naquilo ainda. Não conseguia tirar dinheiro pra, é, pra viver. É complicado. É algo muito variável, pessoal. Muito variável. Sim.
Então, eu ficava muito naquela loucura ali. E entra nessa situação também que a gente até conversa que os nossos familiares às vezes não entendem algumas situações. Sim, Porque essa questão de empreender ou até mesmo buscar uma melhoria de vida é algo muito subjetivo que as pessoas talvez não entendam. Então, o que que acontecia? Eu acordava super tarde, 3 horas da tarde, só que eu tinha ido dormir 6, 7 horas da manhã. sim. Então, eu falava, esse moleque não sei o quê, só dorme, não sei o quê. Mas, enfim. Mas sempre estava ali no computador e tal, e sempre buscando algumas coisas. Digamos que nesse ponto aí você já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? Já Podemos dizer tinha, assim, né? já tinha já tinha algumas, já tinha despertado algumas situações já. Tipo, Sim, pô, eu para um moleque de 18 ali, 19 anos, como eu trabalhava no restaurante, eu já ganhava uma quantidade ali razoável onde eu podia comprar um tênis de marca. entendi. Então, tipo assim, eu não era um moleque totalmente irresponsável em relação eu já tinha uma certa uma predisposição, eu acho, em relação a dinheiro. Pegava ali um dinheirinho, já direcionava para minha mãe para tentar ajudar de alguma forma. Só que, como eu falei, não era tão despretensioso e descontrolado, mas também poderia ter feito um pouco melhor. Porque pô, um moleque com 18 anos, 17, 18 anos, ele comprar. Lembra daqueles tênis de R$ 1.000 e tal? Nossa, Adidas Mil, né? Famoso Exato, Adidas Mil. Adidas de 1.000, Mizuno Mizuno, de 1.000. é Então eu verdade. queria andar com roupa de marca e tal. Sim, E às vezes aquilo não condizia muito com o que eu estava vivendo, não podia fazer aquilo. sim, Mas enfim, a gente vai aprendendo, né? entendi. E isso se perpetuou ali por algum tempo. Eu lembro até uma vez que eu estava sentado lá no computador, estava ali de uma madrugada e tava passando por esse perrengue. Eu levantei, cara, sabe quando você quer comer alguma coisa assim, tá Sim. de noite assim? Fui no armário, olhei e não tinha nada, mano. Nossa. Aí eu sentei de novo assim, falei, pô, não é possível não. Fui lá de novo no armário, não tinha nada. Fui na geladeira, não tinha nada, mano. Aí eu fui sentar de novo, falei, pô, não é possível não. Não é possível. Tipo assim, não é aquele negócio de você estar passando fome, mas ali ali eu já vi que, pô, o negócio tá muito sério, mano. Sim, porque pensa assim, é só pra ver se eu entendi. O cara que teve uma Exato, infância relativamente boa, que os pais ali exato. compravam bolacha, Tinha uma vida traquinas, já, aham, você não, meio exatamente. que não entendia de onde vinha, você só sabia que você abria lá o armário e tava Exato, lá. E aí do exatamente. nada, da noite pro dia, As coisas começam a acontecer de uma forma a bolacha diferente. sumiu. Danone sumiu, a bolachinha Sim, recheada sumiu, e essa aí sim, é por isso que eu falo, há dois Leonardos diferentes. sim, O de antes, que realmente tive essa questão dos meus sim, pais ali, e o de depois, que eu de fato entendi como que a vida funcionava. Falei, pô, a exatamente. vida funciona assim. Entendi. Então, continuando, cara, eu levantei 4 vezes, cara, só pra, tipo assim, de entender de fato. Falei, caramba, é isso mesmo, mano? Sabe? Sim, Loucura, assim. Então, isso tava com 18 para 19, continuamos ali passando esse perrengue ali. Com 19 para 20 eu fui morar sozinho. Ali de fato mesmo foi onde virou a chave ali da questão de empreender e de buscar algumas coisas. Nesse nível eu estava trabalhando na VDI. Mando um abraço pro pessoal que, pô, foi uma das melhores lugares assim que eu trabalhei em relação a pessoas, sabe? sim, Até mando um abração pra Cris. Cris era uma gerente lá, pessoa excepcional. O Felipe que me levou pra lá, o Pinho. sim, E quando eu fui morar sozinho, eles obviamente que também a minha família, eu vou chegar nesse conceito, mas eles fizeram algumas situações e tal para me ajudar, para levar algumas coisas. A minha tia Cleide também me ajudou Você muito chegou a nisso aí. passar, quando você morou sozinho, você chegou a passar algum tipo de dificuldade? Não, para dificuldade você passou, mas quais foram o tipo de dificuldade que você passou, cara? Quando eu fui morar sozinho. Isso. Cara, quando eu fui morar sozinho, é, eu lembro até hoje, eu fui morar sozinho em agosto, dia 20. Foi dia 27 de agosto eu fui morar sozinho. Acho que a maior objeção que eu tive quando fui morar sozinho foi ter medo de não conseguir arcar com as coisas. Entendi. Quando eu fui morar sozinho, obviamente eu tive a ajuda da minha tia Cleide, eu tive a ajuda do meu pai, porque a única coisa que eu comprei foi uma cama.
uma cama box. Nossa. E o restante, minha tia Cleide conseguiu. O meu pai foi buscar junto com o Júnior. Até mandar um abraço pra eles. Guarda-roupa, geladeira, algumas coisas. Então, tipo assim, isso, isso me ajudou muito. E outra coisa também que é primordial foi a Thalita, né? Thalita e a mãe dela. Até esqueci um pouco de pontuar isso, mas Quem é a Thalita? são. Pessoal. Cara, Thalita pra mim. Thalita, eu até esqueci um pouco de pontuar, mas foi uma das. Foi uma não, foi nesse processo que eu vivi, foi a coisa mais importante onde eu consegui construir um Sim. relacionamento. Que hoje a Thalita é minha esposa, e sem a Thalita eu não teria chegado aqui também, e também não teria conseguido sucesso em algumas áreas da minha vida. Sim. Então, nessa fase de morar sozinho, Thalita e a mãe dela também foi primordial. Sim. Primordial, assim. Desculpa te interromper, mas numa conversa que a gente teve uma vez, que a gente estava conversando também sobre nossa vida, Sim. você chegou a falar que teve um dia que você não tinha onde morar, né? Você falou, né? Que chegou um Cara, dia que você não. é que, tipo, Você não chegou ainda nesse ponto, né? não, na verdade, isso foi antes Ah, foi também. Mas antes. que, tipo, o que Que aconteceu? isso, é. Houve algumas situações onde eu tive que sair de casa. Não tinha muito o que fazer. Sim, Porque ou eu fazia isso ou ia chegar num estado muito complexo ali, numa sim. situações. Então, eu passei uma semana morando com a Thalita Nossa. e com a mãe dela ali. Claro, eu poderia ter ido morado com meu pai, Sim. mas eu tava num ponto ali de pensamentos onde eu não queria, sabe? Não queria morar com meu pai, não queria morar com ninguém. Falei, então eu vou tentar. Uhum. Thalita que achou a casa, eu trabalhava, tal. Thalita foi com a mãe dela, procurou. E eu fui morar sozinho. E voltando à sua pergunta, cara, de fato, realmente eu tive muito medo de não conseguir arcar com as coisas, sabe? Sim. Eu já tinha vindo com um pouco de medo em relação a algumas coisas que eu tinha passado ali com a minha mãe. Eu falei, pô, agora é eu. Se amanhã se o pessoal lá me mandar embora, o que que eu vou fazer? É. Sabe? Então, Sei. tipo assim, você fica nessa neura. Obviamente que depois, com a gente ser humano, a gente é muito propício a se acostumar com as coisas. A Uhum. gente foi feita, projetado para isso, se acostumar com diversas situações. E eu passei a me acostumar. Mas é uma situação complexa. Obviamente que também pagava, só pro pessoal entender, pagava R$ 520 de aluguel. Eu ganhava R$ 1.300, cara. Nossa. R$ 1.300. Metade. Pagava Metade, quinhentos e cara. vinte de aluguel, uns R$ 100 aí de luz. Aí você bota aí, como eu chamo internet, eu gostava de ter internet boa, então eu pagava uns R$ 150 de internet. Sim. Mais uns R$ 50 aí de água, vamos supor. Sim. Aí só aí já são o quê? Uns R$ 850 mais ou menos. Sim. Sobra 500, aí vamos supor, eu comprei a cama que eu fui morar, tinha pagado, sei lá, Você R$ 1.000 na parcela. cama, é parcelado. Caramba, mano. Vamos botar aí que já tinha comido R$ 200, eu tinha feito, sei lá, umas parcelas de, sei lá, em 5 vezes, não lembro. Sim. Mas eu lembro que a parcela era mais ou menos isso aí, me sobrou 300 pra comer. Quem é que come com Caraca. R$ 300? Meu Deus do céu, cara. R$ 300 hoje você gasta quando você vai dar um rolê com a Thalita. Exato. Então, tipo assim, Caraca. eu no início eu passei a tentar comprar coisas para fazer comida, mas eu não conseguia, cara. Então era tipo Não assim, tinha. como a Thalita, a mãe dela, começou a ver que eu tava com muita dificuldade nisso, então elas começaram a me ajudar e eu passei a pegar comida lá. Então, tipo assim, Caramba. todas as vezes que o Felipe ficava com o carro da empresa, ele passava a me pegar, às vezes eu pedia pra ele me pegar lá embaixo, porque eu passava na Thalita, a Uhum. mãe dela já deixava a marmitinha em cima da pia, eu pegava a Nossa. marmita, enfiava na bolsa e ia trabalhar. E calma aí, e só lembrando aqui, um adendo importante. Nessa época a Thalita era só namorada, né, cara? Só Ela namorada. poderia muito bem dar um pé na bunda e falar, esse cara aí pé rapado, sai fora, vai Só ficar. namorada, exatamente. A Não Thalita era? tem um percentual muito grande, assim, no meu sucesso de hoje, assim. Sim, Não só ela, mas como muitas pessoas, mas sim. a mãe dela também. Obviamente que depois algumas coisas se ajeitaram, Uhum. então muita gente tem um percentual de participação nisso. Mas isso de fato, cara, até serve para as pessoas entender e procurar pessoas de fato para que você tenha um relacionamento, você procurar pessoas para você construir relacionamento amoroso assim, com pessoas que de fato querem crescer, querem alguma coisa da vida, senão você não vai conseguir. Acho É, que as nossas esposas têm uma porcentagem muito significativa no nosso sucesso.
Exatamente, Tanto a exatamente. Cris, para você, quanto a Thalita para mim. Nem todo mundo entende. Eu acho que o primeiro negócio que você tem que fazer é você tem que aprender a negociar antes mesmo de ter empresa. Sabe com quem que você vai negociar? Com as pessoas que você ama, cara. Porque você precisa negociar com elas e falar, olha, quero fazer isso daqui. E por um tempo vai estar complicado, isso e aquilo, mas, enfim, você vai ter que entender. E eles entendem, não tem obrigação de entender, mas, Exato, cara, entendem e apoiam muito. A Thalita chegou já a operar com você no mercado, né? exato. Acabei de citar aqui que a Cris trabalhou comigo no início. Cara, a gente passou tanto perrengue, enfim. Sim, Imagina, você tem uma mulher, enfim, entre aspas, egoísta que só pensa nela. sim. Cara, você não consegue crescer. A Não, não mesma coisa serve pra consegue. você, mulher, também, se tiver um marido dessa forma, né? Exatamente, é algo que você realmente precisa selecionar muito bem. Exato. Mas nesse questão, onde que entra essa questão do empreendedorismo pra mim, galera? Nesse processo que eu fui morar sozinho, e onde a Thalita também tava, a gente tentou, igual você falou, a gente tentou criar loja de drop, tentamos criar, fazer doce, fazer trufa pra Thalita. A Thalita trabalhava na Sequoia, sabe? Sei, sei. A gente, às vezes ela chegava do trabalho, eu chegava do trabalho, e a gente ia fazer, sabe? Sabe aquelas Pra vender. formas? Sei, sei. Loucura, cara, loucura. Mano, você fazendo doce Não, deve ser uma loucura. imagem. Não, eu não fazia, só fazia as Só forminhas ficava lá. lá, né, fiscalizando, né? Não, eu ajudava, tipo, da maneira mais razoável ali, porque quem fazia Sim. mesmo era Era ela. Thalita, né? Então, disso aí, e nesse processo eu também já tava tentando me inserir no mercado financeiro. Uhum. Só para que as pessoas entendam, pessoal. Há várias modalidades no mercado financeiro. Há Sim. várias bolsas, cada país tem a sua bolsa. Então, enfim, como eu tinha inserido no Bitcoin, o Bitcoin só foi de fato um pontapé inicial para que eu fosse para outras situações. Então, do Uhum. Bitcoin, eu fui para opções binárias, que o pessoal chama de Nossa. fraude, algumas situações assim. Sim. Às vezes tinha uma certa consistência, conseguia tirar ali uns R$ 100, Uhum. R$ 150 para comer uma pizza com a Thalita no final de semana. Sim. E isso também não se perpetuou porque eu não tinha uma certa consistência, eu também não tinha de onde ficar tirando dinheiro para colocar. Para você iniciar no mercado financeiro, pessoal, e como é um negócio muito. É variável. É variável mais do que. Talvez até mesmo o empreendedorismo. É algo que eleva um pouco mais o risco ali. Então, como eu já estava passando por esses perrengues assim, então eu não tinha muito dinheiro para colocar. Colocava lá às vezes R$ 100, R$ 50, colocava 30, R$ 20 Sim. para chegar Achando no que. 100, sabe? Sim. E também eu comecei uma questão que tinha feito alguns grupos que chamava Família Trader na época lá. Sim, você criou? E eu criei, Ah, mano. como se fosse uma Como se fosse uma comunidade. Ah, comunidade. entendi. Tinha conseguido colocar bastante pessoa. De um grupo foi para quatro. Então, tipo assim, eu consegui de fato iniciar uma questão que, tipo, tentar converter essas pessoas como se converter no sentido de vender algum produto. Uhum. Vendi sala de sinais na época para Sim. opções binárias. Isso me deu um Uhum. retorno, assim, bem pequeno, mas ali eu já comecei a ter contato de fato com empreender de alguma forma. Sim. Isso não foi muito para frente, então eu continuei trabalhando. Cheguei a trabalhar numa empresa de e carregamento de carreta, caminhão. Sabe Nossa. aquelas docas onde o caminhão vem, encosta Sei. e você começa a Tem que pegar. descarregar? Sei. Cara, loucura, mano. É, imagino. Foi uma situação onde eu cheguei assim, falei, meu, que eu tô fazendo, cara? Tipo assim, que loucura é essa? Que 3 meses nessa situação assim, aí eu saí e fui e voltei a trabalhar no restaurante. Só Sim. realmente fazia bico de final de semana assim. Sim. Aí ali comecei a tentar juntar um dinheiro, tentava ajudar um pouco ali. Isso, pessoal, obviamente tô pegando algumas ordens cronológicas, mas eu tô saindo um pouco. Foi antes de eu morar sozinho. Sim. E algumas coisas, cara, ao longo do tempo foi se encaixando de alguma forma. Depois que eu fui morar sozinho, de fato, e eu consegui depois ali me estabelecer de alguma forma, eu até consegui juntar um dinheiro e a Thalita começou
a se planejar para começar a juntar dinheiro e tal. Não conseguia juntar muito, mas juntava ali uns R$ 100, R$ 150 por mês ali. E a gente começou a tentar a se arriscar. Sim. A gente passou por um processo também onde a gente comprou, junto com a minha tia Cleide, que ela também sempre foi uma pessoa que se arriscou muito em tudo, cara. Ela Sim. sempre, nunca Ela tem mediu alma muito, né? empreendedora, hein, cara? Ela Ela tem, tem. cara. Ela nunca mediu muito esforço nessas situações, assim. Ela sempre foi de cara, sabe? E Uhum. sempre quebrou muita cara também, mas ela se... Ela Sempre, conquistou muita coisa também na vida. É uma sempre pessoa aprendeu, né? Como a gente falou, né? também. Conquistou bastante coisa com essa coragem que ela tem. Sim. A gente comprou essa, essa loja de roupa infantil, cara, no meio da pandemia. Olha que loucura. Nossa. Tipo, Caraca. cara, se você parar pra pensar, é muita. Você vai muito na base da coragem e é loucura, pô. É. Então, tipo assim, a gente comprou essa loja de roupa infantil, fizemos ali uma baita esforço ali e tal, pra praticamente nem abrir a loja, porque a gente foi bem na época que tinha aquelas fases Roxa, né? Que é aquela que tinha que Isso, fechar as tinha essas cores. cores e tal. Sim. E às vezes a gente ia lá pra tirar foto pra tentar vender online, sabe? Sei. E a gente, uma vez eu e a Thalita foi. A gente tava com meia porta aberta, sabe? Só tirando Sei. foto e tal. Aí chegou alguns fiscais lá, mandou a gente fechar. Nossa. Meu Deus, Falou cara. que se voltasse lá ia multar e tal. Então, cara, imagina. Você com Nossa. um aluguel de 2.000 pra pagar, que era 2.000 o aluguel. No tempo a Thalita ia ficar Uhum. tomando conta lá. Eu trabalhava também, a minha tia também trabalhava. Imagina, Imagino, cara. com um estoque gigantesco que a gente tinha comprado. Nossa. E não tinha muita experiência, não sabia precificar, não sabia muito de margem, não entendia muito. A minha tia sabia um pouco mais do nicho pelo fato de ter passado pelo processo de mãe, né? De maternidade e tal. Isso, Então é. ela tinha uma certa. Ela já tinha um certo conhecimento, mas, cara, isso não era somente suficiente. Passaram alguns, sei lá, 1, 2 meses, a gente teve que vender a loja. Nossa, meu Deus, cara. Porque, cara, não tinha o que fazer, você não podia abrir, não vendia. É. A gente tinha pagado, sei lá, acho que 2 ou 3 meses de calção. Uhum. Então, se não vendia, você vai fazer o quê? Pois é, cara. Minha tia acabou tendo um contato com uma moça que já tinha uma loja Sim. e conseguimos vender. Graças a Deus. É, imagino, Graças cara. a Deus mesmo. Foi algo, tipo assim, muito inesperado, porque você compra uma loja no meio da pandemia e vende uma loja no meio da pandemia, a pessoa também tem que ter, tem que estar meio, sei lá, muito bem também, em alguns Sim. aspectos, assim, a É. pessoa que comprou, né? Sim, sim. Cara, isso se passou, isso foi meados ali em 2020. 2022, meu pai que já vem do ramo de restaurante, de hotel, meu pai tem uma bagagem muito grande nisso. E meu pai me chamou na casa dele. Meu pai tinha saído do hotel não, do clube. Meu pai trabalha no Clube Paineira aqui no Morumbi, era gerente lá. Sim. E eles tiveram que fazer alguns cortes, né, na época lá, tal. E meu pai ficou um período em casa, por volta, acho que um ano inteiro em casa, assim. Sim. Meu pai me chamou e falou, olha, tô pensando em comprar um restaurante em tal lugar, tal, 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 desta maneira. Se eu for, você vai? Hum. Eu já tinha um certo reconhecimento, assim, sabe? Sim. Da família, de algum aspecto de conhecimento. Eu falei, vou. Se você comprar, eu vou. Ele falou, então eu vou começar a fazer o processo aqui e vai resolvendo a questão lá do seu trabalho. Certo dia, o meu patrão não era muito de ir lá na loja que a gente trabalhava. Sim. E certo dia ele foi, falei, ó, eu vou sair, eu precisar sair e tal. E ele era muito conhecido como se ele não mandava ninguém embora, sabe? O pessoal falava que ele não mandava Nossa. ninguém embora, cara. E eu falei, pô, mano, eu não tô nem aí, sabe? Sim. E há muito tempo também, igual você até citou isso no meio da sua explicação, onde você falou que a gente pede, né? Quando você pede a chuva é pra se molhar, amigão. E eu sempre Exatamente. pedia muito, falei, pô, eu quero muito administrar um negócio, eu quero muito ter um negócio e tal. Sim. E eu fui naquela empolgação e tal. E meu pai falou, olha, agora tá certo, tal dia a gente vai lá
e vamos começar. Então, foi processo. Meu pai falou isso pra mim em janeiro. Em fevereiro eu já tava saindo já. Eu tinha pedido demissão já. Sim. Só que aí o dono falou, ó, falar com o RH lá e tal, tal, tal. Cara, não foi assim, tipo, de uma hora pra outra. Ele ficou enrolando uma semana. Eu falei, caramba, não. Porque, tipo, a gente ia ter que pegar o restaurante no dia 1º de fevereiro. A gente já ia lá, tipo, já pra assumir, sabe? Sim. Vocês já compraram uma operação pronta ali? Já Ou... pronta. Ah, Já entendi. tava. Já tava andando, já tinha toda a estrutura ali. Tinha que, Entendi. de fato, reestruturar. Mas Uhum. já tinha é, funcionários já ali bem alinhados ali. Obviamente que a gente trocou no meio do percurso ali desse início, porque Sim. foi necessário. Mas o patrão ficou ali segurando tal, e eu, aquela ansiedade, tipo, caramba, cara, será que ele vai mandar embora ou não? Tal, e se ele não mandar, eu vou ter que sair de qualquer jeito. Sim. Passou algum tempo, eu tive que sair, eu tinha, eu tive que ir para outra loja e ele ia levar a gente, porque o carro que o Felipe ficou tinha quebrado. E eu naquela ansiedade, queria falar com ele e tal, numa vergonha, pô. Quando eu fui sair do carro, ele falou: pô, pode ficar tranquilo que eu vou resolver o negócio lá pra você e tal. Não precisa ficar se preocupar, não precisa se preocupar, não. Falei, caramba, mano, agora tá bom, beleza. Dia 1º de fevereiro ia cair numa terça-feira, se eu Nossa. não me engano. E no sábado lá era o último dia que eu ia. Então, Hum. tipo assim, não tava praticamente certo, mas não tava totalmente certo. Então, praticamente no sábado eu saí. Na verdade, na segunda a gente teve que ir ao mercado, eu e meu pai, pra fazer as compras, tal, aquela loucura de início, assim, Sim. pra iniciar na terça-feira, né? Cara, no primeiro dia ali os antigos donos ficaram ali, explicou algumas coisas, não muito detalhadamente, mas Uhum. explicou ali por cima como funcionava, tal, operação do delivery, salão, tal, algumas situações. E desde lá, cara, tô vivendo nessa loucura aí de empreender, de buscar novos métodos, em paralelo o mercado financeiro também, buscando aí também automatizar várias e várias coisas para a gente entrar nesse conceito que a gente quer muito de hold, né? Uhum. De fazer um processo andar e ir para outras situações, outras empresas, outros nichos, que é a que a gente busca hoje. Sim. E é isso, cara. Acho que a gente passou por bastante coisa aí, a gente tem muita bagagem. Eu não falei muita coisa com muito detalhe aqui, Sim, mas com sim. o tempo a gente vai, acho que estimulando isso vai sair com um pouco mais de detalhe. Sim. Mas aí já são 2 anos aí nessa correria aí do restaurante, de indo pra 3 já, sem faltar, sem folgar direito. Eu de fato tirei uma semana de férias há 2 semanas atrás, depois Isso, é. de 3 anos trabalhando. Meu Deus. E imagina, 3 anos trabalhando, tirando uma Pra semana ti- de férias. Fechou a conta direitinho, né? Loucura, né? Meu pai, 3 anos, tá? Vamos aí pra 3 anos, não tirou um dia. Uhum. Então, pessoal, isso de fato é o que é empreender. Isso. De fato, tipo, você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, você vai acordar às vezes com algum funcionário te mandando mensagem porque não vai poder ir, porque Uhum. ou está passando mal, ou algum familiar passando mal, ou o filho passando mal, você vai ter que se desdobrar de alguma forma para poder suprir aquilo. O mês virou, você já tá no 0 a 0 de novo. 0 a 0 não, Exatamente. né? Já tá Você já está 10. devendo. É, já tá devendo. Você já tem a folha de pagamento, você já tem aluguel, Aluguel. água, luz, você já tem. Cara, você já tem inúmeras coisas. Então, o Brasil que a gente vive hoje, ele não dá muito estímulo para empresários ou empreendedores. Isso é Uhum. algo que você vai na raça mesmo, na garra ali da situação. Exato. É algo que meu pai até fala muito. A gente paga um imposto gigantesco, cara, que daria pra. A gente paga um imposto chamado DAS, que é do Simples Nacional, que, Uhum. cara, dava pra aumentar o salário dos funcionários e pagar, sei lá, um benefício, um médico, qual que é o nome? É plano de Um saúde, né? plano de saúde Sim, sim. muito bom, tanto para ele, para o filho, para a esposa. Sim. E, cara, é loucura. Então, Uhum. eu até sempre falo pro meu pai, eu falo, pai,
é um jogo que você vai precisar aprender, que a gente vai precisar aprender a jogar, porque mesmo que você faça tudo certo, pessoal, tudo certo, não tô dizendo que é pra você fazer coisa errada, mas qual que é a situação? Mesmo que você fizer tudo certo, a conta não vai fechar. Então você precisa de fato aprender a jogar o jogo, Sim, não odiar o jogo, sabe? Então, exatamente. porque se você começar a odiar o jogo, de fato, você vai começar a se desmotivar e uma hora você vai desistir. O que a gente sempre conversa também, e eu e o Felipe entendeu isso de fato muito cedo, é que empresas elas não quebram, o que quebram são pessoas. Hoje, Exatamente. de fato, quando você de fato tem uma empresa que gera ali um faturamento básico, ou até mesmo com quantidades consideráveis, o governo ele tem algumas ações onde você consegue pegar alguns empréstimos com juros super baixos, sabe? Uhum, Então não é falta de capital, não é falta de capital. sim, Então, de fato, igual você falou que know-how e capital, isso de fato é totalmente diferente. Mas quando você já está inserido ali e você já tem um faturamento, isso com o tempo deixa de ser só o capital, tá? E começa a ser algo intelectual. Porque é algo que você começa a brigar muito com até mesmo com você mesmo, porque a gente tem uma cultura de empreendedorismo, o Brasil, que primeiro a gente não usufrui, né, de muitas coisas, a gente uhum, não sabe usufruir, não sabe aproveitar, não sabe viver. sim, Então, o empreendedor, quando ele chega em certos níveis do trabalho, até mesmo onde ele está numa sequência muito grande de trabalho, ele não sabe parar, ele não sabe descansar, e isso é sim, muito complicado. E de fato, isso vai começar a falir o seu negócio, porque você está começando a falir psicologicamente. Então, é uma coisa que a gente até também já tinha conversado sobre isso. Há um padrão onde você chega, quando você está empreendendo, você chega num teto onde ou você rompe aquilo ali, de fato, e vai para um próximo nível, ou se você continuar ali batendo naquele teto, você vai cair. uhum. Porque A gente considera esse tempo 2 anos, né? mais ou menos isso, É, por dois volta de anos, 2 anos e dois. pouquinho ali. Se Sim, você começou um negócio, passou por um processo ali de 2 anos ali, você vai começar a passar por essa situação, uhum, onde você está nesse processo que você ainda não parou, não sentou, não organizou, talvez por falta de tempo, que é algo que empreendedor cultural hoje da gente do Brasil, ele vive muito com essa situação de não poder ter tempo, porque sim, às vezes não consegue se organizar, não tem o conhecimento gerencial, né, de poder se organizar. E isso gera essa questão que a gente falou, que é uma situação aí mais ou menos entre uns 2 anos ali. sim, Então, você chegou nesse processo dos 2 anos, ou você de fato tenta romper essa barreira que você vai começar a achar ali, ou de fato ali você vai começar a regredir, porque ali de fato você vai estar muito cansado, vai estar desmotivado, não vai saber descansar. o mercado vai ter mudado. Exatamente, várias coisas vão ter mudado. Uhum, Aí você vai começar a ver as coisas de outra forma, porque juntando tudo isso aqui, você não vai estar motivado, vai estar totalmente cansado. Então você vai começar a ver a vida de um prisma totalmente diferente. Fala, pô, é, aí sei lá, muda o governo, começa a vir inflação, sim, coisa subindo. Hoje como a gente é no restaurante, então imagina aí, toda hora alguma coisa sobe. sim, Então pega no conceito de mês passado você foi, eu tô falando com um exemplo besta. Mês passado você foi no mercado, o óleo tava, sei lá, R$ 10. Esse mês já foi, o óleo tá 12. Então, tipo sim, assim, como é que você repassa isso pro seu cliente que tá lá com você todo santo dia? sim, Você vai subir R$ 2, R$ 3 numa questão, a pessoa vai reclamar. Então, tipo, ou você repassa pro cliente ou você quebra. sim, Então, há muitos conceitos. Então, isso aí entra na situação do cansaço, você não vai saber descansar, vai começar a desanimar. Tirando essas questões, isso vai transparecer para a sua empresa, vai transparecer para a sua vida física, o seu CPF, e o seu CPF vai começar. CPF, pessoal, eu falo pessoa física, isso vai começar a sim, transparecer para o seu casamento, para a sua saúde, e entre as outras coisas. E de exato. fato, uma hora, ou você rompe aquilo, ou você de fato vai acabar destruindo
vendo o que você construiu durante esses 2 anos aí, ir embora. Sim, Então, é uma questão aí que, neste momento, acho que nós dois também passamos por isso em umas situações, a gente conseguiu romper isso em algumas áreas, sim, mas hoje eu passo por essa situação lá porque eu quero chegar ao nível, né, de poder de fato fazer a empresa andar sem com que a gente esteja ali de fato na operação, sim. Levar a empresa pro próximo pro nível, né, próximo cara? nível. Legal, Então, legal. eu acho que cara, é uma das coisas mais difíceis aí, Uhum, mas é igual a gente falou, a gente tá chegando num nível de conhecimento que a gente já tem uhum. e a gente adquiriu muita coisa, mas tá na hora de ir para um próximo nível, sabe? Isso, exatamente. E E é é o o que a que a gente tá gente. fazendo. É Exatamente, exato. isso aí. Essa foi sua jornada empreendedora, cara, até aqui? Cara, é um Um tercinho igual. terço. Exatamente. A gente não consegue nem colocar 10% aqui do que foi, né? Não. Mas foi como eu falei, né? Para vocês aí conhecerem um pouquinho da gente e vocês vão conhecendo mais com o tempo, né? Então, lá no Exato. início, quando a gente acabou falando aí com o pessoal, a gente ia falar sobre os objetivos de ter criado um podcast, minha jornada, sua e a questão da sociedade, cara. Sim. Então, vamos falar aqui sobre a questão de por que que nós decidimos nos tornar sócio, como que isso iniciou, como que a gente se conheceu, e é isso. Quer começar do como a gente se conheceu, que foi uma loucura, né? Foi foi legal, Loucura, foi né? legal. Bom, vamos lá, começar. Eu lembro até hoje, né? Foi dia 23 de dezembro de 2022. Como a gente já citou aí no decorrer do podcast, o Léo, ele é primo da minha esposa. É primo de primeiro grau, né, da Sim. Cris. E dia 23 de dezembro eu estava indo passar o Natal com a família da Cris, que é a família do Léo também. Então, até então eu conheci o Léo ali no Instagram e tudo mais, só que a gente Nunca tinha se falado, né? nunca tinha se falado, né? Então, eu lembro até hoje, assim, do primeiro impacto que a gente teve. Eu cheguei lá no sítio que a gente tava. Cheguei de carro com a Amanda, com o João, com a Cris. E aí, perto do estacionamento, assim, já tinha lá a mesa de sinuca. E quando eu olhei, já tava lá o Léo com os seus primos, o Pinho, o Dedinho, todo mundo lá jogando sinuca, né? E foi a primeira vez que eu vi o Léo ali. E, cara, o primeiro impacto que eu tive dele é: ninguém vai ganhar desse cara na sinuca, mano. Era bom, né? Era bom. Era não, o cara é bom, Era velho. bom, hein? Fala, ó, desafio você aí, ó, a jogar uma sinuca com esse cara aqui. Ninguém, meu, ele ficava Tinha conversando, que. nem se concentrava e falei, não vou jogar contra esse cara não, gosto de ganhar, eu sei que eu vou perder, então não vou nem entrar. Mas enfim, aquele dia ali a gente teve uma conversa mais informal, né, lá no dia vinte e Teve. três, né? Sim, a gente acabou tipo, se trombando. A gente tava ali com o pessoal, mas Aham. até então a gente não tava se falando diretamente, né? Isso. Tava mais para acho que um assunto mais voltado que o Dedinho tinha falado, né? Sobre o... A questão espiritual, o Isso, que eu tava Dedinho, falando do... Esqueci o nome do... do Thiago Brunet. Thiago Brunet, A gente exatamente. tava conversando ali, jogando sinuca e conversando. E aí a gente entrou no assunto espiritual. E aí ele falava, aí o Dedinho, o Léo, como você já sabe, ele falou já que ele é mais caladão, né? Mas ele conversava com a gente. E aí eu tava conversando mais com o Dedinho, que é o outro primo do Léo. E aí a gente tava falando, que não sei o que, espiritual. Aí ele falou, assisto Café com Destino todo dia. Aí do Café com Destino, dessa parte espiritual, a gente foi pro digital. Aí foi onde que o Léo entrou, né, Léo? E aí a gente começou a falar dos grandes players aí do digital. E aí ele falou, cara, que legal que você gosta, que você acompanha esses caras, porque eu também acompanho. Eu tenho acesso, já fiz muitos cursos desses caras e coincidentemente eu também já tinha feito os cursos, então ali meio que o santo bateu de primeira, né, Léo? Foi, exatamente. Foi que... Aí depois a gente se acabou... Sei lá, você foi ver a Cris, né? A Cris tava Sim, chamando, a Thalita também. é verdade. Aí depois a gente voltou pra fora, né? A gente foi lá pra fora e a gente Sim, começou de fato ali falar mesmo. Falar, pô, é. Não, isso daí foi no dia 24 é já, verdade. Eu Dia tinha ido 20 embora, né? É dia verdade. 23 porque o Léo, como ele falou aí que tava trabalhando no Restaurante. restaurante, cara, o cara trabalhou véspera de Natal. Olha que doideira, né? E então ele tinha que, nesse dia 23 que era à noite, que eu cheguei por volta de umas 6 7 da noite, ele foi embora. No dia, eu fiquei lá, né, curti lá com o pessoal, e no dia seguinte o Léo foi pra lá pra passar a véspera, né, Léo? Sim, foi isso mesmo. E aí a gente foi aonde que eu vi, a gente conversou um pouco só no dia 23. É E aí eu verdade. falei, aí eu falei assim, cara,
esse moleque aí acho que ele gosta das mesmas coisas que eu, né, cara? Aí eu vi que você tava mais assim lá no canto com a Thalita, né? Eu sempre fui meio cara de pau. Sim. No dia 24 eu cheguei no Léo e falei. Chamei o Léo de canto e falei, ô cara, conta mais sobre aquilo lá que você falou, que você acompanha lá os caras, Flávio Augusto e tudo mais. E aí, o que que você já fez? E o que que você tá fazendo agora? Aí Foi, foi onde você começou a falar, né, Léo? foi isso mesmo. Falei, pô, mano, eu mexo com questão do mercado financeiro e tal, tô fazendo algumas coisas assim, dá uma olhada aqui. Aí você falou, caramba, não sei o Nossa. que, eu já mexi com isso aí também e tal. Aí já virou uma loucura já. Já virou. Porque a gente viu a gente tava no mesmo objetivo quando a gente se deu conta de que era véspera de Natal, Sim. prestes a dar meia-noite ali, todo mundo lá curtindo, dançando e tudo mais, e eu e o Léo assim meio que no canto assim do salão, Tá nem aí. mostrando o celular falando de negócios, né? Sim, tá nem aí Então, pra ninguém. nem Ah, é aí pra Natal, ninguém. não Só interessa. ali no mundo dos negócios. Foi no dia 25 que a gente pegou os contatos. Dia 26 eu voltei pra casa. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pro Léo. E nessa época eu tava com uma operação ali Sim, ativa de drop. Você lembra disso, Léo? sim, lembro com a Cris, né? É, fazendo ali um drop e tudo mais. Aí mostrei pro Léo e falei, cara, ó, me ajuda a executar isso daqui. Então foi ali, a partir dali, que a gente já criou o nosso primeiro negócio junto, que foi a questão do dropship, né, cara? Foi, Eu você já já. tinha tentado anteriormente, você também não tinha dado certo e eu tava de novo ali tentando. Sim, a gente conseguiu. Você tinha muito. Eu tinha certo uma bagagem e tal, em algumas coisas, mas você já tinha um know-how um pouco maior. Sim, E a gente tentou ali, dando início, né? Uma operação com uma loja que a sim. gente até. A gente. Comprou, a gente foi um pouco mais além dessa vez, né? A gente Isso. foi algo um pouco mais robusto, rodamos um pouco mais de tráfego, né? Só para o pessoal entender, não é tráfico de drogas. É, não, o pessoal sempre confunde, É, né? pessoal, é tráfego da internet, você paga para poder ser patrocinado e tal. E a Exatamente. gente até teve, né, uns resultados assim. A gente teve resultado, só que foi aquilo que a gente que a gente já comentou, né? Que nosso primeiro negócio foi esse, a gente tentou fazer paralelo, lembrando que o Léo estava no mercado financeiro e aí no restaurante, né? O Léo é a parte operacional do restaurante é toda com você, né, Léo, lá. Então é Não, basicamente um cara de growth. não, é meu pai, na É, verdade, né? o cara de growth ali que tá sempre colocando ali melhorias ali no restaurante. Então, esses eram os nossos principais negócios no momento. A gente tentou fazer paralelamente o drop. E aí a gente viu aquele negócio crescendo ali de uma forma que a gente não conseguiu dar conta, né, Léo? É, Porque a gente começou a dar prioridade para o drop ali na época e, consequentemente, meio que deixava um pouco de lado as nossas operações sim, principais, que no meu caso era a prestação de serviço de marketing, né? Então a gente falou assim, cara, esse negócio aqui ele é muito promissor, só que não dá pra gente tocar ele não dá agora. para Não é o tocar. momento. Sim. Primeiro que a gente não conseguia escalar naquele momento, a gente não tinha capital, pessoal. Isso, A gente não exatamente. tinha um capital muito grande para poder escalar. A gente teve alguns resultados, mas todos os resultados que vinham a gente reinvestia, né? Isso, Então, isso começa a consumir, e você de fato, ali de fato mesmo, precisa de um capital de giro. E a gente exatamente. não tinha, Não, infelizmente não não tinha. tinha. Não conseguia tirar ainda dos negócios ali. É o que eu sempre digo para as pessoas, né? É empresa rica, dono Dono pobre, né? pobre. Então, o dinheiro que a gente tinha, que a gente tem até o momento, é da empresa, né? Exato. Então, naquela época ali, infelizmente, a gente não tinha um capital. A gente meio que não separou um capital para investir naquele negócio até com que ele desse retorno para a gente, né? Exato. E só para galera entender o que que é dropshipping, né? Que Sim. acho que a gente não explicou que Não. o dropshipping ele é basicamente um modelo de negócio nativo ali do marketing digital. É um modelo de negócio de logística, né, Léo? Sim. Onde você acaba sendo intermediador, onde você conecta ali o produto do fornecedor diretamente com o seu cliente. Você acaba sendo intermediador de tudo isso e acaba ganhando uma grana em cima dessas operações que você vai fazendo. Então, é basicamente ali dentro do mercado de e-commerce, né? Sim. Porque eu acredito que a galera tenha mais entendimento, só que você não tem estoque. Foi como eu falei, você Isso. compra do seu fornecedor só depois que o seu cliente já comprou de você. Aí você envia do seu fornecedor direto para o seu Direto. cliente. Exato. E a gente tentou fazer essa operação, só que infelizmente a gente não conseguiu dar andamento naquele momento, mas é um dos nossos objetivos aí, né, para frente, né? Sim. A Hoje gente já listou como talvez. objetivo. Sim. A gente talvez consiga escalar um pouco, né? Hoje sim, hoje talvez já seja o momento para isso. Depois disso, a gente migrou ali do mercado de drop para PLR, né? PLR, a gente Uhum, tentou. PLR, a gente também tentou mesclar um pouco da questão do e-books, né? isso, E a gente. Ali a gente de fato é, buscamos ali uma certa excelência, né, nos produtos, mas a exato. gente começou a ter muita resistência em algumas Sim, situações.
a gente não conseguia de fato expressar o que a gente estava na nossa cabeça ali no que a gente queria, né? Isso, Transparecer ali. exato. Depois a gente até conseguiu achar algumas ferramentas, mas de fato ali, naquele momento a gente teve muitas coisas que a gente não conseguia executar, não conseguiu fazer. A gente começou a demorar muito para fazer algumas coisas, né? É Porque verdade. pessoal, eu sou meio. Eu tenho um nível de excelência, né? De querer as coisas muito. O Léo tem, cara. Pra você ter noção, pra começar um episódio de podcast aqui, galera, a gente demora tipo horas, assim, porque ele muda a câmera, daqui a pouco muda a cadeira. Então é um nível de excelência muito alto mesmo. Mas isso é bom, cara. Isso é Sim, bom, sim, porque. é bom, mas às vezes, pessoal, é melhor você começar com o que você tem, né? E Uhum, depois você ir organizando isso de alguma forma. Eu posso citar um ditado que é Claro, clichê, mas faz sentido? claro. Melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. Isso aí igual você falou, é clichê, mas é de fato Faz sentido, é a faz realidade, sentido. pessoal. É, De é fato, se a verdade. gente não tivesse feito isso que ele acabou de falar, a gente não estaria fazendo isso aqui agora. Exatamente, exatamente. E ali a gente, foi como eu falei, eu acredito que é uma das coisas que a gente já opera hoje também, só que naquela época a gente não conseguiu operar pelo fato de não aprender com quem já sabia, né? Exato. Foi naquele negócio ali, eu acredito que a lição que a gente teve foi isso. É muito mais fácil você aprender com quem já sabe do que você meio que quebrar a cabeça. Sim. Que eu lembro que só para você entender, galera, o mercado de PLR, ele é um mercado Private Label Rights, né? Onde a gente compra produtos lá da gringa, você licencia ele aqui no Brasil e passa a vender ele aqui no Brasil como produtor Exato. desse produto. Então pode ser um produto digital, pode ser um produto físico, sei lá, um chá de desinchar, Exato. esse tipo de coisa, né? Sim. Ou um Emagrecimento, essas coisas. emagrecimento, esse tipo de coisa. E a gente simplesmente viu que aquele mercado estava muito em alta, a gente decidiu entrar, só que a gente tentou fazer da nossa forma, né? Sim. E a nossa ideia naquela época era criar um Netflix de e-books, lembra? Sim, Então a gente queria exatamente. meio que criar ali basicamente um Mas modelo ali é, de Netflix com mesmo modelo. categorias, então emagrecimento, esse tipo de coisa. A gente quebrou muita cabeça, porque a gente não sabia das ferramentas. Infelizmente a gente não tinha know-how, né? Não. Que foi o que a gente acabou de citar. Vai abrir um negócio, precisa ter know-how. E infelizmente capital também naquela época a A gente gente não não tinha. tinha muito. Não tinha ainda muito. Então a gente começou. Naquela época também não existia essas ferramentas que existem hoje, né? Da Sim, inteligência exatamente. artificial. Não tinha. O Léo acabou de citar que depois de um tempo que o chat GPT teve aquele boom, né? Cara, ali a Isso. gente viu, começou a surgir um monte de inteligência artificial que a gente falou, cara, se a gente tivesse iniciado Tivesse. nesse momento, a gente conseguiria. E é o que a gente vai fazer exatamente agora. Que nem um exemplo, a gente perdia muito tempo para fazer um e-book, né? Sim, Você cara. lembra? Eram uns Lembro. 2, 3 dias para fazer um e-book lá de emagrecimento e a gente já comprava praticamente pronto lá de Pronto. fora, mas a gente ainda queria refinar aqui, tinha que fazer todo o problema, a questão Sim. de tradução. Hoje existe inteligência artificial que você faz um e-book, você fala assim, olha, eu quero que você faça um e-book de emagrecimento. E o cara vai e faz um e-book lá todo bonito para você, faz um e-book todo bonito para você, com a legenda, tudo bonitinho, né? Enfim. Mas enfim, foi outro negócio que a gente tentou também que acabou não dando certo, né? Sim. Aí a gente foi pro método, né? O método AFR. Isso, exatamente. Foi onde a gente criou ali a nossa metodologia, porque Exato. a gente hoje tem uma empresa de marketing, né? Que é a Adendo Marketing, onde a gente presta serviço de marketing digital para outras empresas. Que eu sou responsável hoje por gerenciar essa operação, pelo fato do Léo estar concentrado em outras operações também. A gente criou ali a metodologia Uhum. FR com o intuito de prestar um serviço com mais excelência, né, Léo? Sim, Que exatamente. a gente viu ali uma oportunidade que eu já tinha uma bagagem muito grande, como eu citei para vocês na minha jornada, de copy, tráfego, social media, enfim. A gente decidiu colocar tudo isso dentro de um Um pacote, criar pacote nossa só. própria metodologia, né? Exato. E aí a gente conseguiu crescer ali a nossa carteira de cliente que se perdura até hoje, né? Sim. Hoje é uma operação, igual o Felipe falou, que ele gerencia, pelo fato também dele. é, Nesse processo, ele de fato consegue gerenciar ali com um pouco mais de maestria e também. Hoje eu também gerencio outras coisas, mas o conceito que a gente tem hoje, pessoal, é o mesmo de fazer algumas operações rodarem, né? Uhum, Essa é como é uma prestação de serviço, de fato a gente precisa ainda formatar algumas coisas para sim. que isso ande É que, sozinho, é né? que seja, Talvez, que seja escalável, né? Porque que a partir seja do momento que você escalável. presta serviço ali,
você meio que tem que se moldar ali à necessidade do cliente, Exato. né? E E aí, conforme sua carteira de clientes vai aumentando, você precisa também aumentar o seu aumentar, time. O exatamente. que a gente sempre procura fazer aqui é buscar sempre trabalhar com muitas ferramentas de automação, inteligência artificial, Isso. para que a gente consiga escalar, né? A gente tem uma cultura aqui de quanto menos pessoas dentro de uma operação, melhor. Porque a Sim. nossa forma de eh, contribuir com a sociedade é de fato os produtos que a gente Sim. gera, né? Então, a prestação Exatamente. de serviço que a gente presta ali para os nossos clientes, consequentemente, ele vai faturar mais, consequentemente, ele vai conseguir contratar mais pessoas, vai gerar mais emprego, e essa é a nossa forma de gerar valor ali para a sociedade, né? Sim, exatamente. Então hoje é uma das operações que já funciona muito bem, já a gente já tem um resultado relativamente muito bom. Sim. E hoje também, hoje eu executo a questão do mercado financeiro, hoje eu Sim. estou realmente focado nisso, que é uma das, a gente tem algumas empresas dentro de uma só. Isso. Então o Felipe hoje ele está nesse conceito de executar somente a adendo, Uhum. vamos se dizer assim. Mais para frente também a gente vai citar algumas coisas sobre. E hoje eu estou dentro da questão do mercado financeiro para rentabilizar algumas coisas. Então, depois também a gente vai explicar para vocês alguns conceitos de algumas coisas, Sim. mas que a gente faz um processo, né, Fê? De Exatamente. capitalizar de algumas formas e tentar rentabilizar em outras e fazer nesse processo. Exatamente. Só para você entender, hoje, o nosso principal objetivo, para você entender que está nos assistindo, nosso principal objetivo, como a gente já citou aqui no decorrer do podcast, é criar um grande ecossistema de empresas, onde elas se retroalimentam e elas meio que sustentam umas às outras, né? Certo? Então, hoje, dentro desse ecossistema, nós já temos o mercado financeiro. A gente então está inserido dentro do mercado financeiro, onde é uma excelente oportunidade ali de dobrar o seu capital sempre. Então a gente tira dinheiro de algumas empresas, coloca dentro do mercado financeiro, faz esse dinheiro se tornar duas vezes mais, né? Porque com isso a gente consegue aumentar o nosso capital. E a gente tem hoje a prestação de serviço de marketing, que é a Dendo Marketing. O nosso objetivo, acho que seria legal a gente falar qual que é o nosso objetivo daqui Sim, para acho que frente, sim. né? Que, como eu já acabei citando, que é a questão do ecossistema de negócios, como a gente já tem muita bagagem em diversos outros negócios, a gente meio que entendeu como que a gente vai chegar lá. Exato. Então, eu e o Léo, a gente já listou, falar assim, ó, onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar num ecossistema de negócios. Para a gente chegar lá, por onde que a gente tem que começar? Então, quando a gente meio que, entre aspas, não deu muito certo nesses dois modelos de negócio de drop e de PLR, a gente chegou no consenso que eu precisava focar onde eu sou especialista, que é a questão do marketing digital, e ele precisava focar onde ele era especialista, que é a questão do mercado financeiro. Quando a gente chegasse num determinado patamar, que a gente conseguiria ali, de fato, tocar as outras empresas paralelamente, né, Sim, com a ajuda da inteligência artificial e também de outras pessoas também, sim, a gente, de fato, daria início, que é exatamente o ponto que a gente está agora, né? exatamente. No caso, pessoal, de fato é pegar uma operação em determinada área, fazer aquilo andar sem que a gente precise estar ali praticamente executando aquilo todos os dias. Aquilo está sendo executado praticamente sozinho, vamos para outra área e vamos fazendo isso. Para quê? Traga um capital de determinada área, leve para o investimento, cresça esse investimento, reinvista e vai Uhum. fazendo esse processo. Igual o Felipe já falou, empresa rica, dono pobre. Uma hora a empresa vai se tornar milionária, a gente pode ir para o patamar de rico. E talvez a gente pode ir para o patamar milionário e assim em diante, pessoal. Exatamente. E a gente tem um conceito muito grande, né? Acredito que talvez seja digamos assim, que é a big idea, né? A gente pode chamar a grande Sim, ideia que a gente teve, foi o que de fato conectou a gente lá, que foi a questão dos três L's, né? Que a sim, gente leva aqui exatamente. como conceito de negócios. O que que são esses três L's que a gente gostaria até de compartilhar com você? São as três liberdades que a gente busca para a nossa vida. E a gente enxerga essa questão de criar um ecossistema retroalimentável de negócios que não dependa ali da nossa presença, a gente consiga executar e chegar nesse objetivo que são as três liberdades, que é a liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, né, Léo? Exato, exatamente. Bom, galera, então chegamos ao fim desse primeiro episódio. Como a gente falou para vocês no início, né? Vai funcionar. Esse podcast aqui funcionou mais como algo introdutório para que vocês conheçam mais o Felipe, mais o Leonardo, não é isso, Léo? É isso aí, mano. E acho que nos próximos episódios aí a gente vai vir com algo mais completo, algo mais técnico. E a gente vai vir aí com
com diversos temas aí, tanto na área do Fê, na área digital, com que ele trabalha mais, tanto no mercado financeiro e outras coisas aí que a gente já faz parte, não é isso? Exatamente. Então, aquele velho ritual aqui que todos pedem no YouTube não vai ser diferente com a gente, né? A gente vai pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações. Comentem aqui também alguns assuntos que vocês queiram que a gente converse, que a gente traga aqui, tudo voltado, é claro, para empreendedorismo, não é isso, Léo? Exatamente. Mandem perguntas. Se você também já é empreendedor, já faz alguma coisa na área já, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aí para isso e também para fazer networking também e conversar sobre, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, então, galera, para você que ficou até aqui e até o próximo episódio. É Valeu! isso aí. Um abraço.